Stifler, os segredos por trás dos fenômenos paranormais. Este é o Defining Ghosts. E já começou com esse banner que diz que a Globo não mostra. Realmente, não vai mostrar, não vai mostrar. Não, nunca. Nunca. Senão não seria Globo, né? Eu só vou começar a falar a hora que aparecer uma pessoa ali. Me recuso. Não é? Então eu vou começar a falar já. Não vou dar boa tarde. Não tem ninguém. Boa tarde. Não tem ninguém. Eu não vou dar boa tarde, eu não vou dar boa noite. Atemporal, seja atemporal, Alexandre. Eu não vou dar nada. Sabe o que eu queria um dia testar? Talvez fosse até... Você sabe o que é uma merda? Assim, tipo, nem minha mãe tá assistindo, sabe? Vocês já pararam pra pensar nisso? A minha deve estar. Já parou pra pensar nisso, Alexandre? Nem a Silvia tá assistindo. A minha. Luciana, a minha deve estar aí. Envergonhada de mim ainda. Sabe o que eu pensei? Nem minha mãe. Tua mãe? Mas você mandou ela assistir? Não. Então, porra. Mas ela fica lá zapeando no YouTube e qualquer hora ela vai achar. Aí sim. Mas amigas, tipo, hoje eu mandei 2 amigas assistirem. Cadê as amigas? Não vou nem dar o nome aqui para não ficar chato. E é tipo político, né? Que acha que vai ter voto, né? Vai ter. Olha lá, eu vou votar em você sim. 10 tá garantido. E não tem. Não tem 10. E daí 10. Chega lá na hora, não tem nem 2. Só ele votou em si. Mas não importa, as pessoas podem assistir depois. É nisso que a gente tem que focar. E é por isso que aí... É chato mesmo. Às vezes é chato você acompanhar a live inteira. Então. Se por isso, perguntar, assim, vocês repararam nesse fundo novo aqui? Eu ia falar isso, ele não movimentava. Não. É você que tá bêbado. Não movimentava. Você sabe que é bem provável. Aliás, vocês sabem que isso é bem provável. Porque... Eu estou tentando ainda, estou fazendo uma essa força semana gigante. Força gigante, mas ainda sem sucesso. Eu estava pensando em a gente... começar assim, alguém puxar a apresentar os outros e podia a gente circular isso, por exemplo. Eu começar, sei lá, apresentar, né? Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Defining Ghosts. E está comigo aqui aquele que é o Arauto. Ensaio ao vivo. Isso é um ensaio ao vivo, que as pessoas vão ver isso depois. Elas vão ver que a gente tá combinando tudo. A vida como ela é. Só não vou falar que eu vou simular um infarto aos 30 minutos. Opa, não fala. Easter egg, hein? Pela Easter egg. Não fala. De audiência. Guarda. João Kleber, isso eu não vou contar. Isso eu não conto. Calma aí. Tá faltando uma coisa. A dancinha. Tá. Eu descobri qual que é o esquema. É isso aqui, ó. A gente percebeu. Não, pelo jeito não funcionou. Descobriu. Calma aí. Bem descoberto. Aí, agora vai. Puta que pariu. Vai me fazer passar essa vergonha do cacete. Óbvio. De novo ainda. Cara, nem a Kátia hoje, ó. Filha da puta, ó. Por que ela pegou quando eu fiz isso? É tipo a Spirit Box, ela só responde quando ela quer. É, o Spirit Jobs esse aqui, porque é do maldito Steve Jobs, filho da puta, que não tá me ajudando nesse momento. Mas vamos nos começar. abandonou. Alguém. Opa! Será que é minha mãe? Muito bem-vindos ao Defining Ghosts. Temos uma pessoa nos assistindo nesse exato momento. Quem for, por favor, deixe seu nome. Hoje... Manifeste-se, né? Tema será... É claro que é a Kátia. Hoje trataremos do autismo e espiritualidade. E o autismo, especificamente, nós não vamos tratar de explicar o que é, mas sim falar daquilo que é a nossa realidade, posto que somos autistas. Eu e Alexandre e Roberta deve descobrir em alguns dias.
Independente disso, nós vamos trazer a nossa perspectiva do autismo e também a nossa perspectiva da espiritualidade. E aí, ao término, vamos somar tudo isso e vamos propor alguma percepção de como o autismo e a espiritualidade se conectam. Lembrando que, por mais que digam sempre, e para mim é um outro grande equívoco, que tentem colocar em padrões, apesar que existam esses padrões, mas generalizá-los para identificar um autista, nós vamos falar aqui da perspectiva das características que nos colocam, eu e Alexandre, no espectro autista. Outros devem haver, certamente existem, mas vamos falar da nossa perspectiva. Então aqui não é uma aula sobre autismo, e sim a nossa perspectiva enquanto autistas, olhando para a espiritualidade. Tendo combinado isso, que ficará registrado, então eu acho que nós podemos dar as devidas saudações aos nossos colegas aqui, vindo do Alto das Araucárias do Paraná, o Alexandre Broto. Seja muito bem-vindo, meu caro irmão autista. Eu prefiro, como um bom autista, não falar. Eu prefiro observar. Excelente colocação. A observação é um dos pontos que, então, abordaremos sobre como Alexandre observa, então, a espiritualidade. Aliás, o que eu gosto é que o foco não seja em mim. É meio contraditório, aparentemente, porque a gente está fazendo uma live aqui, está exibindo a nossa imagem, mas isso não é nada além de um testar-se, de como se você mesmo fosse um objeto do seu próprio estudo diário, né? Numa perspectiva muito metafísica. Inclusive, né, aí é que vem as conexões com algo que possa ser eventualmente considerado como aquilo que a gente chama de paranormal e que eu chamo de parontológico, né? Isso aí, e a Kátia já está conosco aqui, chegou, bem-vinda, Kátia. Aqui, antes de passar a palavra para nossa querida Rebeca, vamos lá. E Boa vinda. tarde. Muito obrigada. Não, eu tenho que fazer a chamada. Não vou liberar você assim. Eu tive as honras de trazê-lo como um convidado aqui. E conosco também Rebeca, vulgo Roberta, vinda dos Cafundós do Corinthians. Né? Seja bem-vinda, dona Roberta. Muito obrigada, Luciano. Muito obrigada, Alexandre. Bem-vindos também. Boa tarde a todos. Boa tarde, bom dia. Eu falei que não ia ser eu ia ser atemporal e já estou aqui marcando data. Atemporal, né? Eu sou uma mulher tá bom, atemporal. então não é atemporal. O tempo tá bom, então não é mais atemporal. E bem-vinda, então, Kátia. Contribua, Roberta, com a sua visão não autística quanto à sua participação aqui. O que trará de colaboração a esta live? Eu acho que vou tentar, né? É muito difícil estar entre vocês, né? Porque vocês também acho. Não, é muito difícil. Vocês são muito inteligentes, numa proporção e muito quinta série em outra, né? Isso, eu acho que eu sou meio, eu fico no meio disso, né? Nem tão quinta série e nem tão brilhante. Não vai fazer a ler. Você esqueceu como faz. Mas eu acho que a ideia aqui é trazer um pouco, é ajudar, talvez nortear essa conversa para que ela não se dissipe para outro lugar que não seja esse, de falar a visão de vocês sobre a espiritualidade. Porque o que a gente vê hoje muito na internet é as pessoas associando, né, muito a questão do autismo com a espiritualidade, meio que espiritualizando o diagnóstico de vocês, né? Como se fosse quase uma sentença, né? Ou um karma, alguma coisa assim. E, né, conversando com vocês, eu entendi que não é isso, né? Acho que o contraponto que vocês trazem não é esse, né? Tipo, não é um karma, não é isso. Vamos tentar fazer
o inverso. E como nós enxergamos a espiritualidade? Qual é a visão do autista para a espiritualidade? Não vou deixar ela me definir, eu vou tentar eu entregar alguma coisa diferente. Eu acho que eu vou tentar deixar vocês, manter vocês no foco para que a gente fale disso. Abuse e use do botão mute para ambos aqui, tá? Com certeza. Seja a mediadora. Não, nós precisamos. Bom, então, Roberta, fazendo a intermediação aqui, eu acho que a gente poderia começar por onde, então, Alexandre? Pelas questões pessoais ou pelos vídeos que você queria nos apresentar? Acho que a gente poderia mostrar aqueles vídeos inicialmente ali, Tá. né, que chamaram a nossa atenção, que foi você que encontrou, inclusive, né? Mas, assim, eu tenho alguns pontos de discordância com tudo aquilo que foi dito lá, né? E explicaremos por quê No caminho. no caminho de uma forma bem subjetiva. Sabe Deixa eu que tentar encontrar, porque ontem vocês ficaram mandando vídeo de TikTok o tempo inteiro naquela porra de grupo. é bem isso aí. Porque aquilo ali é uma ferramenta do capiroto. Aquilo ali tem que ser estudado. Tem. Aquele algoritmo é operado por forças do além. Eu não conhecia, eu não usei. Até ontem. Roberta mandou um vídeo só, sobre uma pessoa no TikTok que falava de autismo relacionado ao... como seria uma situação hipotética, e isso foi muito engraçado, né? Entre a relação de um narcisista, né? Uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista, né? E um autista, que é uma relação impossível de fato. Essa relação não perduraria de jeito nenhum, né? E ela demonstrou muito bem ali, a tua amiga, né? E isso é engraçado até, porque eu já achei uns idiotas aí falando, por exemplo, eu sou uma psicopata e eu sou um borderline. Não sei se vocês já viram esse vídeo. Daí tem o idiota psicopata sentado atrás da borderline na frente, né? Não teria como ser muito diferente se fosse esse tipo de relação, né? Mas é o psicopata mais burro que eu já vi, a borderline fazendo o papel dela, né? Falando neurodivergências. Não, meu amigo, não é neurodivergência. Não tem um marcador biológico pra porra disso que você tá chamando de borderline ou alguma coisa, né, como psicopata, né? Isso é transtorno de personalidade. É outra coisa, é diferente. Mas então, a gente começou assim. Neurodivergência. Né? E você me mandou aquele vídeo e eu fui a clicar naquilo e o algoritmo do TikTok me consumiu a vida durante umas, 6 horas? Sim, 8 horas? Muitas horas. Umas 8 horas da vida. Aquilo ali por si já é muito paranormal. Coisa... Não recomendo a ninguém. Sabe que tem um vídeo, né, que eu não achei enquanto link, e eu sei que eu mandei para você, que até depois a gente tentou encontrar o original, lembra daquele cara falando? Depois a gente foi atrás dele, acho que é um cientista, um autor. Vocês mostraram numa live? Foi o que vocês mostraram aqui no vídeo? Isso. Tem? Eu acho que aquele seria legal começar por ele, que eu acho que ele traz uma ambientação, assim, traz um clima que é mais ou menos aquilo que a gente pode tentar passar aqui, que é claro, não é só o contraditório, né, de buscar erros no que os outros falam, até porque vou usar um termo que é bastante e amplamente usado e de forma errada também, mas no lugar de fala, nós temos esse lugar de fala. Então, se é para usar esse tipo de tema, de justificativa. Para você poder falar de alguma coisa, né? Muito embora não seja essa, a gente não quer contradizer nada, até porque também não é o caso aqui, né? A espiritualidade também ainda passa por um viés da individualidade, né? Então não é algo pronto e para todos. Então não cabe aqui a nós a
ficar martelando sobre as coisas que os outros ou aquilo que nem sempre está correto, mas sim da nossa perspectiva, das experiências, da nossa vivência, que é aquilo que a gente sempre bate muito aqui, das características individuais para o coletivo, né? E aquele vídeo tem algumas coisas que eu acho que podem criar um clima bacana para o início. Eu tentei ontem achá-lo, mas acabei, dentre os vídeos que a gente veio, não achei ele de novo. Vejam se é esse, eu mandei aí no grupo. É esse mesmo, é esse mesmo. É esse? É esse mesmo. Só pela Tá, cara só deixa eu sujeito. então selecionar aqui os vídeos que nós vamos exibir e comentar. E vou dando, enquanto isso, boa tarde a todos. A Rosilda de novo aqui conosco. Rosilda, seja muito bem-vinda ao Defining Ghosts. A ela, a Kátia e os demais querendo participar. Coloquem as suas mensagens aqui, as suas experiências, sempre serão muito bem-vindas. E mais uma vez, Rosilda, perdão. Eu não sou uma das melhores pessoas a tratar pelo nome as demais, mas talvez no vídeo de hoje a gente entenda isso, tá bom? Mas, Rosilda, obrigado, desculpa ter errado ali o teu nome. Mas é que o processo de leitura pro autista é uma coisa diferente, tá? Eu percebo isso tanto em mim quanto em você, né? Aproveitando assim. Porque num modelo, né, de linguagem tradicional, as pessoas vão identificando os signos, né, identificando os símbolos e fazendo essas conexões com conceitos. Existem autistas que fazem exatamente esse caminho. Não é uma coisa atípica dentro do próprio espectro. Mas a grande divergência, e inclusive talvez esse seja um dos aspectos que impedem uma comunicação muito eficaz entre, né, autistas e outras pessoas, é que existe uma grande parcela deles que, assim como o Temple Grandin, entendem absolutamente tudo através unicamente de objetos e não de conceitos propriamente ditos. Então, aquelas palavras que não gozam de um objeto específico, na nossa realidade, elas têm que ser transferidas para uma espécie de objeto análogo àquilo que eventualmente não exista. Elétron, átomo e etc. São coisas que você não vê, não fazem parte da nossa realidade objetiva enquanto ente, mas, né, você tem que fazer um exercício, tem que ter uma imagem por trás. E na hora que eu estou lendo, e na hora que o Luciano também está lendo, a gente está fazendo essa conexão. E o texto fica truncado, tá? Porque você não lê exatamente da mesma forma que as pessoas acabam lendo. Né? Você vai lendo e construindo coisas na sua cabeça. Quando você vê o Rose, imediatamente vem uma referência. E às vezes a referência é de fulano de tal. E provavelmente a referência que a gente faz é com alguma associação de alguma pessoa que já teve esse nome que passou na nossa vida. Quando se fala de cachorro, a gente não imagina um objeto cachorro, um símbolo cachorro. Né? E eu acho que até nesse sentido, o interessante é observar dentro do nobo-romiano de Lacan, né, que há uma ruptura daquilo que é, né, o imaginário, né, e o simbólico, né, e fica mais o simbólico com o real. Então, se você fala cachorro, você não imagina um conceito de cachorro, mas você vê na tua cabeça absolutamente todos os cachorros que você conheceu até hoje. Esses são os cachorros. Né? Não há uma extração. Isso até é mencionado pelo próprio Jordan Peterson, né, que menciona isso numa das aulas que ele dá e está disponível no YouTube. Né? Então, a mas como eu estou é aqui diferente. também, para ajudar vocês a não saírem do foco, não me xinguem por isso, vamos voltar para o tema da nossa live. Perdão. E assim, mas assim, não falando que eu acho, tudo que você está falando, Ale, eu acho muito interessante,
E eu acho que uma hora a gente vai ter que ir começando a dar essas pitadas também para as pessoas. Assim como tem lá o TikTok da Cássia, da minha amiga, eu acho que é um canal que vocês têm que comunicar isso também, né? É um canal que vai servir para isso. Mas hoje, o meu papel aqui é advogada do diabo, né? Então, vamos voltar para o tema. Traga-nos lucidez. Você acha que a gente consegue? Obrigado. Conseguimos. Então, E é isso. esse vídeo que a gente quer mostrar aqui para vocês, eu acho que dá para dizer, né, gente, que foi o vídeo que talvez tenha até suscitado essa ideia de falarmos dessa conexão ou possível conexão entre o autismo e a espiritualidade, né? Pelo menos quando eu vi esse vídeo pela primeira vez, me impactou bastante. Então, talvez seja assim, se o Alexandre até disser que ele não dá para colocar, porque a gente também não planejou esse vídeo em específico, tudo bem, mas é um vídeo que me despertou para tentar entender. E muito do que a gente conversou, né? Então, para quem não assistiu a nossa última live, a live de quinta com o Mago Fagundes, nós passamos por esse tema também, né? E foi ali que também surgiu aquela, de repente, a gente já tocou nesse assunto antes, vamos trazer ele de novo, agora com uma outra perspectiva, que foi a que Fagundes nos trouxe, né? Quer dizer, às vezes a gente pode perceber essa questão do autismo não passando, ou o autista como nós, olhando para a espiritualidade, não como algo sobrenatural, mas, enfim, já pertencente à nossa natureza, à nossa naturalidade, né? Então, mais do que falar, vamos rodar esse vídeo para que vocês possam entender do que a gente quer partir dessa conversa hoje, tá? Então vamos lá. Como você vê o autismo numa perspectiva espiritual? O autismo, para começar, não é uma doença, é uma condição, um processo de adaptação. A alma não foi criada para essa realidade. Vem de reinos diferentes. Os reinos são estruturados bem diferente dos nossos, mas vem com uma tarefa específica, trazer conhecimento, nos levar ao próximo nível de entendimento da ascensão. Eles vêm para mudar essa realidade. Geralmente leva de 2 a 4 vidas para eles se adaptarem completamente ao corpo físico. A primeira visita é sempre a mais difícil. Quando se encontram no corpo humano, tudo é estranho para eles. Pode ser luz forte, barulho alto, porque não tem uma fusão perfeita entre alma e corpo. Ninguém sabe como será a fusão, mas a primeira é sempre a mais complicada. É crucial entender, ao deixar o corpo físico, eles logo assumem outro, com um propósito que perdura por várias vidas. Ao cruzar para o outro lado, pegam um novo corpo até estarem prontos para entregar a mensagem. Muitos cientistas e matemáticos famosos, sem citar nomes, têm autismo em nível diferente, quase imperceptível, pois já passaram por alguns corpos físicos, quase se adaptando ao que é ser humano. Mas nem eles têm certeza se são humanos de fato, e não são. Cumprida a missão, retornam à sua própria realidade. Quando chegam a este corpo físico, estão sempre muito apegados às suas mães. E o plano é escolher pais para eles, sendo que na maioria das vezes, pelo menos um deles é uma mãe, que passou por experiência semelhante e sabe lidar com essas crianças, capaz de amá-las incondicionalmente, independente de quem sejam, e o quão diferentes são de outros seres humanos. E essa figura materna sempre está por perto deles, sempre com eles, em cada encarnação, tentando estar ao lado ou surgindo de formas diferentes, mas cuidando, ajudando-os a seguir em frente, pois precisam desse apoio constante. Mas eles são realmente seres alienígenas, não são deste planeta, não foram criados para esta realidade, não são terráqueos, são sementes estelares, mas sua realidade, tento entender essa informação, tento ver, eles são estruturados de forma diferente. Só vejo números, fórmulas, tudo o que vejo é ordem, como ordem perfeita,
e de alguma forma me surpreendi ao ver menos luz em suas realidades, e ao entrar em nossa realidade, os sentidos são estruturados diferentemente. E é por isso que a fusão, na maioria das vezes, não é perfeita. Legal. Luciano, eu acho que tu pode começar. Eu estou super curiosa para saber tua opinião sobre esse vídeo. De vocês, na verdade. Primeiro, assim, eu acho que tem alguns pontos ali, a gente tem que partir da análise sobre as crenças do autor das palavras desse vídeo, que eu não lembro o nome dele agora. O Ali depois, se lembrar ou se conseguir achar aí, pode ser legal a gente citar, tá? Mas o que eu necessariamente observo com bastante clareza, né, é que pela crença do autor desse vídeo, ele então justifica que o autista se coloca nessa vida como aquela alma que não encaixou direito ao seu corpo. Talvez então ali, pelo que ele fala, por não ser de natureza a esta alma, uma alma que consiga essa conexão natural, né? Talvez por a alma também herdar essas altas habilidades, não estar em conformidade com aquele corpo que a receberá. Então essa é uma característica que ele traz e que eu acho, de certa forma, interessante quanto à visão da espiritualidade, tentando explicar essa desconexão ou essa conexão parcial. Tem uma outra perspectiva do kardecismo, né, de Allan Kardec, sobre o autismo, mas eu quero me ater nesse primeiro porque eu achei muito suave a visão, porque em outras visões da espiritualidade dizendo o que é o autismo, sempre vem aquela carga de peso de que é alguém que numa outra vida errou, e eu não vou aqui fazer pré-julgamentos disso, só comentando que a minha leitura desse vídeo foi muito mais pelo lado de trazer uma outra característica que não penalize mais a realidade do autista nessa vida, né? Porque é um ponto importante, apesar de a gente não querer explicar aqui o que é o autismo, é certo que parte do diagnóstico passa pelo entendimento de que a pessoa, no processo de diagnóstico, precisa entender e perceber que houveram perdas significativas na sua vida por conta do autismo. Então é importante não deixar isso mais pesado. Quando a gente identifica essas perdas, a gente, e o Alexandre vai falar dele também, mas a gente tem um alívio, porque a gente começa a entender o porquê que as coisas foram assim. E não se torna algo a ser carregado para a vida como uma penitência, como algumas visões espiritualistas trazem, e sim como um entendimento e se aceitar daquele jeito. Isso é muito bom, isso é muito positivo. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, uma das coisas mais positivas do diagnóstico do autismo, na minha relação com o diagnóstico, foi a liberdade e de olhar para trás, em que eu sabia que eu não precisava ser igual a ninguém. Então tá tudo bem, tá tudo resolvido daqui para trás, e de agora para frente é aceitar de uma forma muito boa, porque aí eu tenho o meu lugar. Antes eu procurava o lugar me identificando ou mimetizando o outro. Isso se reduz significativamente. Hoje, o mimetizar o outro, o simular, o emular o comportamento do outro, é se eu quiser, por algum benefício que eu venha a ter com isso uma convivência social, e também, se não, continuar nessa característica, né? Continuar me aceitando do jeito que eu sou.
Então essa é uma perspectiva que eu acho que o autor do vídeo traz e que é bastante legal. E a questão da espiritualidade, de ele nos dá então a entender que encarnação após encarnação, usando um termo da espiritualidade, esse autista ou os autistas acabam fazendo essa fluidez ser maior ainda a cada vida, para que essa sincronização entre corpo e alma cada vez seja mais aperfeiçoada, né? Então acho que são esses dois principais pontos que acho interessante ali, e sem dúvida nenhuma também muito uma visão espiritualista muito bonita, que é a questão ligada à figura materna, à figura paterna, né? Quando talvez então depois de um ciclo de reconexão entre corpo e alma, que aquele espírito então pudesse voltar já com uma conexão plena, e aí sim dar as boas-vindas para os novos que estão aprendendo a lidar com essas conexões falhas que acabam acontecendo durante a vida, né? Mas acho que eram esses pontos que eu queria trazer, mas acho que a Alexandre tem muito mais a contribuir também aí, né? Eu tenho até, é só acrescentar dentro do que você está dizendo, inclusive do modo como você disse, né? As coisas, para quem é autista, elas são muito intensas, né? Elas não são meras banalidades, por mais que às vezes as pessoas considerem que isso seja algum tipo de banalidade, né? A emotividade acaba sendo muito aflorada. Nessa perspectiva que ele mesmo traz ali, eu acho que o nome dessa pessoa que está ali no vídeo, né, é Arthur Tadevosian. Né, ele escreveu aquele livro que está atrás ali dele, que é o Croton, né, e deve ter escrito outras obras, inclusive. Eu acho que daí, nesse sentido, então, ocorre uma coisa que pode ser enganosa no seguinte aspecto, de que isso seja algum tipo de privilégio, né? Porque é um risco que, da forma como ele afirma ali, algumas pessoas acabam encarando. Não tem privilégio nenhum, e a demonstração está exatamente na forma que o Luciano expôs aqui. Tem prejuízos. Tem prejuízos porque você não goza das mesmas formas de relação que as pessoas gozam entre si. E é esse entre si que acaba sendo um grande problema na grande parte das vezes. E esse entre si pode ter uma relação no sentido em que o Tadevosian cita no vídeo, né, que é você se percebe, tá? Pelo menos eu vou falar então subjetivamente, eu vou falar na minha própria experiência, assim como o Luciano falou na própria experiência dele, tentando trazer o que pode se extrair de condizente, pelo menos subjetivamente, nessa fala. Você se vê realmente da forma como ele menciona ali. Ele menciona mais metafisicamente. Você se vê como se fosse uma pessoa que acaba sendo, de certa forma, encarnada. Vou usar esse termo. Eu não gosto de fazer associação para não fazer nenhum tipo de privilégio com algum tipo de análise nesse sentido, que possa remeter, por exemplo, a kardecismo ou qualquer outro tipo de religião. Porque não é isso. Não é disso que se trata, né? E mesmo quando se trata de uma forma restritiva a respeito, né, como se fosse um aspecto religioso, não se trata disso, porque isso também tem repercussão científica, inclusive. Não se trata de uma exposição meramente fictícia, como se faz acreditar de tudo aquilo que é apresentado como algo esotérico, né, que encontra respaldo, inclusive,
no que hoje em dia vocês, as pessoas estudam, né, e vocês conhecem como sendo física quântica. Nesse experimento, e eu não vou adentrar, a não ser que vocês peçam de repente, depois nos comentários, eu posso adentrar detalhadamente. Mas o que aparenta disso tudo é que na nossa existência, não autista, mas como sendo autista você percebe muito mais visceralmente isso tudo, é que dentro do experimento da própria dupla fenda, que também tem a da tripla fenda, que as pessoas não comentam muito, né? Mas existe, foi feito, né? Você acaba sendo esse tipo de experimento. A nossa realidade, ela registra numa forma existenciária, tá? Não é existencial, mas existenciária, esse aspecto que não compreende a realidade completa do fenômeno de ser alguma coisa, ou de estar presente nesse mundo. Então, nesse sentido, você tem uma sensibilidade maior e realmente você acha e age com uma estranheza muito grande, muito maior do que as pessoas que, na grande maioria, agem com alguns aspectos do dia a dia. Por exemplo, som, né, e tudo mais. E nisso você acaba se entendendo como uma espécie de meio de, não o objeto em ser. Você compreende a sua existência nesse sentido, intuitivamente. O diagnóstico te ajuda a entender que isso é realmente dessa forma. E te coloca em um certo lugar que, a partir daquele momento, você se reavalia e você vai fazendo todas as conexões desde o momento mais remoto da tua vida, né? E você realmente se vê nessa situação como sendo um operador de si mesmo. E nisso você se propõe testes, nisso você se coloca dentro de situações e você acaba, inevitavelmente, dentro dessa perspectiva, que não é uma perspectiva, né, imediata como a dos demais, você passa a vivenciar algo que é imediato daquilo tudo que se propõe a ser a realidade em que você existe, confrontada com aquilo tudo que te dizem que é a realidade. E aí vem a discrepância. Porque tem muita coisa que te dizem que existe, que não existe, e que você presencia, né? E como você não vive de conceitos, você vive de objetos, e você vivencia aquilo de fato, e as tuas experiências pessoais são de uma relevância absurda para que você seja o que você é, para a sua própria existenciariedade, você não tem como negar aquilo. E você vê aquilo ali de uma outra forma. E nesse sentido, o que ele diz acaba se encaixando dentro do espectro autista de fato. Daí, no outro sentido, né, como o Luciano falou, eu não sei dizer, porque é impossível afirmar, sendo quem somos, subjetivamente, que isso tudo seja produto de alguma espécie de karma, eventualmente. Né? E aí cabe o questionamento. Né? Então é isso, meus senhores. E isso que você está falando, desculpa, Alberto, só para fazer a soma ali que o Alexandre está falando, essa questão da visão do karma, né? Algo, pelo menos para mim, então nessa minha visão mais obtusa, que talvez o autismo me proporcione, é uma questão muito... Eu, Luciano, sou uma pessoa espiritualizada e eu, como autista, não gosto da ideia de ter que acreditar que qualquer situação... Então, eu tenho
E aí eu vou brincar um pouco, mas eu tenho uma unha encravada e isso é porque em outra vida eu pisei no pé de alguém, sabe? Não gosto de pensar nesta vida de hoje, entendendo sim que é algo que eu creio em outras vidas. Não quero acreditar que eu não tenha a possibilidade de fazer dessa existência algo tão bom que independa da crença em outras vidas. E no meu caso ela então existe, só que eu não quero entender, e aí é mesmo dessa forma que eu estou falando, não quero entender que a vida precise disso, de eu olhar para ela e pensar assim, não, então nessa vida está acontecendo isso por conta de algo em outra vida. Né? Eu vou fazer o meu melhor aqui hoje com o que eu tenho. Eu vou fazer o meu melhor aqui hoje com o que eu tenho. E hoje o autismo me dá o melhor que eu tenho, enquanto característica. Então, assim, não me importa se em outra vida, e mesmo que tenha ocorrido, o que eu vou fazer hoje é o que eu tenho em mãos hoje. E mesmo olhando pela perspectiva da espiritualidade, eu acreditando, só que eu quero fazer o meu melhor com o que eu tenho hoje e não aceitar como um conformismo de que algo que hoje em mim me coloca numa posição diferente dos outros, ou neurodivergente de outros, que isso me faça ser alguém pior por coisas que eu possa ter feito. Então era só essa a ponta que eu queria conectar. Mas vai aí, Roberto, faz tuas colocações. Estou ouvindo aqui atentamente, né? E eu vejo que existe uma preocupação muito grande, né, em vocês, o que eu acho muito, muito bacana, né? E não usá-lo como uma muleta, nem pessoal e menos ainda espiritual, né? Como se fosse tipo, eu sou assim porque eu fiz alguma coisa, ou até porque, inclusive nesse vídeo que vocês colocaram aí, ele trata de uma maneira um pouco mais carinhosa, mas mesmo assim, ele coloca também, né, o autismo como uma condição assim, tipo de um X-Men, né, ou um superpoder, alguma coisa do tipo, eles vieram aqui para me ensinar alguma coisa. E eu acho isso perigoso, né? Eu acho isso complicado, tanto o diagnóstico do autismo para algumas pessoas, né, no mundo em que a gente vive hoje, tanto quanto associar o autismo a algum superpoder, algum extraterrestre que veio aqui para ensinar alguma coisa. Enfim, acho que a gente aprende, né? O que a gente tem que aprender, a gente aprende um com o outro e de todas as formas, independente se você é autista, se você é TDAH, se você enfim, né? Eu acho que isso são características muito mais pessoais do que qualquer outra coisa. E eu falei no começo, né, que eu queria meio que ser um pouco do advogado do diabo. Por quê? Porque, assim, eu entendo os autistas não como se eles... Quando a gente fala assim, ser pessoas especiais, puta, que é um clichê, é um chavão, e é muito difícil dissociar essa minha fala do que é praticado e do que eu realmente gostaria de dizer quando eu digo isso. Porque quando eu digo isso, eu acho que está muito mais relacionado às percepções, à sensibilidade, do que a um superpoder, né? E, na verdade, não é um superpoder, deve ser uma bosta, né? Tipo, não é legal. É tipo, todo mundo fala assim, nossa, você ficar velho é legal. Não é legal, é uma outra bosta. A melhor idade não é a melhor idade, gente. Envelhecer é ruim, né? Então, assim, vamos encarar a realidade como ela realmente é. No entanto, contudo, todavia, existe sim algo mais sensível, né, na forma de vocês existirem e interagirem, né? E aí, nesse sentido que eu queria trazer, assim, as percepções espirituais de vocês. E sempre quando eu vou apresentar o canal, eu sempre falo que, assim, que a visão da espiritualidade, do ocultismo e da paranormalidade pela visão do autista. Eu sou uma intrusa mesmo. Eu sou a pessoa que estava assistindo
e que ficou com aquelas dúvidas, né? E com aquela pulga atrás da orelha. Então, assim, mas lógico que tem uma visão diferenciada, né? E não atribuindo superpoderes a vocês, mas pegando o quê? O que vocês têm de muito bom, né? Que é uma forma diferente de ver a vida. E acho que é isso que é legal trazer às pessoas, né? O que aquela pessoa que enxerga a vida de forma diferente pode me mostrar a respeito da espiritualidade? Pode me mostrar a respeito, me falar a respeito de como ela vê a paranormalidade? Pode me falar a respeito de como ela vê as relações humanas, que todo mundo fica nesse oba-oba de se abraçar, se beijar e todo mundo se odeia, né? Então, eu acho que isso é extrair o melhor das pessoas, né? É pegar o que elas têm de um pouco diferente, e eu não estou falando de normal ou anormal, é diferente, né? E trazer para uma realidade, para essa nossa realidade. Então, aí é nesse sentido que eu queria entender. Você falou que é que é espiritualizado e tudo mais, mas mudou alguma coisa? Depois, o diagnóstico, ele mudou um monte de coisas na vida de vocês, eu tenho certeza absoluta disso, e eu sei que a primeira coisa que ela mudou é a sensação de sou livre, né? Eu não preciso Também. estar em festa nenhuma. É. Então, e isso já é bastante coisa. Então, a respeito disso, eu sei que teve esse alívio, mas e a respeito de outras coisas como relacionadas à espiritualidade mesmo, eu enxergo de um jeito, né? Talvez minha sensibilidade ela bate a página 2 só. E a de E sabe, vocês. Roberta, eu sei que o Alexandre vai falar alguma coisa aqui, mas eu vou falar bem rápido também. Mas é até fazendo essa conexão com o que o Mago Fagundes, né, até instigou bastante do que está acontecendo nessa nossa live de hoje, que é só mudar o ângulo da minha câmera aqui também para me voltar a vocês. Que é essa questão de que uma característica daquele que se aproxima mais da magia, da espiritualidade, é a capacidade ou a habilidade de mergulhar nesses assuntos, né? E sem dúvida nenhuma, se existe uma capacidade nossa enquanto autistas, é a do hiperfoco, né? Ou seja, essa capacidade de mergulhar em assuntos que nos são interessantes. E quando a espiritualidade, o ocultismo, a sobrenaturalidade são assuntos que nos tocam, é nessa profundidade que a gente vai. Então, acho que, na minha percepção, aquilo que me aproxima da espiritualidade é o quanto eu posso me aprofundar nela por conta do hiperfoco que eu posso aplicar na espiritualidade, né? Então, quando o Mago Fagundes cita que ele passa a hora lendo os grimórios, outros autores Papi e outros, é ele aplicando o hiperfoco dele, né? Que eu não estou dizendo que ele é autista, estou dizendo que todos nós, independente do autismo, temos questões que nos aprofundamos mais por naturalidade, né? A nós isso vem com uma maior expressão, mas para alguns de vocês, ou para todos vocês, sempre tem alguma coisa que lhes tocam mais. A questão é que quando a gente entra num assunto, dificilmente a gente sai por qualquer outro estímulo. A gente mergulha muito fundo nisso, né? Então a espiritualidade para mim é nisso. É na experiência, primeiro, que é um outro foco aqui do canal, né? O respeito à experiência. Então, como é que eu vejo isso e como é que eu trago para dentro de mim e como eu interiorizo isso através do meu hiperfoco, através de me aprofundar, de querer sentir. A sensação, a sensação de busca é o que me move dentro da espiritualidade. Eu vou atrás, eu quero sentir. E quando eu não sinto, fico muito frustrado, porque a vontade todo o empenho do meu hiperfoco é que me traga aquela experiência, né? Mas vai lá, Ali. Eu tenho pouco assim a acrescentar a respeito disso. O que eu digo é que aquilo que é considerado hiperfoco, eu não sei se isso poderia ser generalizado, né, dentro de todo o espectro autista, para todas as pessoas que fazem parte disso.
Mas é uma questão, não é uma questão assim de, é um mero interesse. Entende? Não é um mero interesse. Não é algo que tua a tua existência no mundo, de repente, um brilho diferente daquilo te despertou a atenção e Cara, isso você é desperta... perigoso, né? Se você Sim. parar para pensar que a gente está falando sobre espiritualidade, entra a religiosidade, e esse hiperfoco e aprofundamento é um negócio perigoso. Sim. Né? Você tem um líder religioso que possa ter o espectro autista e se aprofundar fervorosamente naquilo, é perigoso. Ou eu estou falando bobagem, sei lá. Eu estou pegando, colhendo as informações que vocês estão me dando. Não, perfeito. Eu concordo com isso. Porque, no final das contas, todas as pessoas que apresentam esse tipo de comportamento, né, sejam elas identificadas com o autismo ou não, e dentro do autismo tem esses interesses, elas não veem aquilo ali, pelo menos no meu modo de entender todas essas circunstâncias, né, que, como por exemplo a Kátia mesmo, né, não só o Bruxo Fagundes, né, mas são questões de sobrevivência. Então, tudo que vira aquela espécie de hiperfoco é uma espécie de quebra-cabeça no final das contas. Que você tem que fazer, encaixar em alguma coisa e primordialmente em tudo, para que você possa existir de alguma forma. Porque a falta de compreensão de determinado aspecto, ela gera uma falha dentro de tudo aquilo. Você pode chamar isso até de uma matrix, como se fosse. Mas seria um glitch. Seria alguma falha de programação. Se você é alguma pessoa que faz programação, por exemplo, de programas, né, para computadores, ela tem que ter uma coerência. E às vezes isso se manifesta em aspectos que para os outros é irrelevante para a existência. Mas para aquela pessoa que está vivenciando aquilo é fundamental para a compreensão do todo. E tudo isso se cinge nisso. Na minha experiência pessoal, eu achava que a ciência era a resposta para absolutamente tudo. Eu achava, não, cara, eu vou entender absolutamente tudo o que é produzido cientificamente para que eu possa compreender como tudo isso funciona de alguma forma. Porque é uma questão de sobrevivência você entender isso. Não é uma questão de gosto, não é uma questão de... o foco, quando se fala o hiperfoco, parece assim que é uma coisa que, tipo, o cara escolheu, né? Não. É aquilo que a Roberta falou, né? Dos superpoderes, né? Só porque tem um hiper no começo, né? Nem sempre é agradável. Não. Tenho certeza que não. Eu tenho certeza que quase nunca é. Não é. Você tem que entender aquilo ali para você poder sobreviver. Porque você fica numa busca... acabar com aquela angústia. E é uma busca por coerência. É uma busca por coesão. É um exercício diferente de que muitos cientistas acabam fazendo na vida, inclusive. Tá vendo? Por isso que é diferente quando vocês montam um canal que tenha a intenção de desvendar, de explorar fenômenos paranormais, sendo do jeito que vocês são, não é por pura curiosidade, não é por uma diversão. Não. E eu acho que isso diferencia muito o canal, né, de outros canais, e que acho que é nessa questão. Vira uma questão de sobrevivência. Né? Cara, se a pessoa está relatando que isso aconteceu com ela, eu quero saber como isso aconteceu. Por que isso aconteceu? Então, é uma questão de sobrevivência, entender aquele fenômeno. Né? Eu acho legal falar disso, porque
E não por credibilizar ou descredibilizar ou vocês, ou alguém, ou a gente, né? Mas é para entender qual o propósito do que vocês estão fazendo. Por que vocês foram mexer com a espiritualidade? Por que foram trabalhar com a paranormalidade? Por quê? Porque é uma questão de sobrevivência. Eu preciso entender por quê. Porque isso aconteceu, vários fenômenos aconteceram com vocês, e vocês precisam entender o porquê dessas coisas, né? E eu estou falando isso agora, e agora, só agora, me ouvindo, é que parece que eu começo a entender também o que é muito louco, o propósito deste canal, e por que ele existe. E isso porque eu já, assim, eu converso com vocês diariamente há 2 meses, pelo menos assim. Então, já era para eu ter internalizado isso, talvez, né? Mas acho que agora, só agora, ficou muito latente para mim, o porquê que ele existe da forma como ele existe. E esse exercício todo do falar, do escrever, por exemplo, eu encaro numa outra perspectiva. Eu não posso necessariamente, nunca em nenhum ponto, eu falei isso na última live, inclusive com o Fagundes, dizer que sou eu necessariamente que está falando aqui. Porque eu não estou pensando as palavras uma a uma, embora se acredite que esse seja o mecanismo, né, de manifestação da linguagem como fenômeno humano que faz parte daquilo que eu, como ser humano, que existe aqui, está aparecendo numa tela de uma televisão, de celular e etc., somos, né, até pelo fato de que o simples observar disso, de que eu estou aqui, estou em Foz do Iguaçu. Eu estou aparecendo num celular para N pessoas, no caso são 2, mas a gente espera que sejam mais daqui a um tempo, né? Como isso que eu pretendo representar nesse momento, né? E está meio que travando a minha imagem agora. E assim, linguisticamente, não é uma espécie de previsão, não há uma espécie de roteiro, e isso que você está falando é típico, essa percepção é típica. Você se percebe muito mais como um meio de, como aquilo propriamente dito dentro do espectro. E é por isso que eu falo, né? Você não precisa fazer o SRS-2. Você tem o 2-SRS aqui. Que são os 2 senhores. É o Tobias. É o Tobias ou é o Tobias? Tem saco é o Tobias. Não, ele já perdeu essa parte do corpo. Mas é muito louco a gente fazer essa associação do porquê das coisas. Você não percebe até que você diga muitas coisas, que aquilo ou tem a magnitude daquilo que você pretende dizer, até você dizer ou até você escrever aquilo. De uma certa forma, num modelo meio que mágico, essas coisas acontecem. Essas coisas, e é por isso que eu falei no episódio do próprio Fagundes mesmo, da autoria, entende? Não há como você pegar e falar assim, é minha autoria, é meu negócio. Calma, meu amigo, como que você pode pegar e falar que é da sua própria autoria, né? O uso da inteligência artificial, né? Se baseia muito nesse aspecto, de onde que ela consegue gerar essas respostas, ninguém consegue te explicar ainda. Mas nós, nesse mesmo contexto, apresentamos esse mesmo comportamento. E nisso aí é que vem as peculiaridades, que são aquelas coisas, por exemplo, do hiperfoco do autista, em aparentemente uma coisa muito imbecil, né? Eu já vi gente falando, hiperfoco em cemitério. Você não entender o que é o hiperfoco e qual a relação que o hiperfoco tem na vida dele. Mas eu quero fazer uma pergunta, Lê. Até de uma coisa que eu li aqui. Algumas correntes espirituais afirmam que pessoas com autismo são mais sensíveis
Isso eu acho legal, porque aí eu não estou falando de espiritualidade, eu estou falando de energia. Então, vou reler. Algumas correntes espirituais afirmam que pessoas com autismo são mais sensíveis às energias sutis do ambiente, o que pode explicar sua percepção diferenciada do mundo e suas reações únicas. E aí, trazendo essa pergunta, né, eu trago ela dentro do contexto que ambos já tiveram experiências, né? Quem acompanha o canal, né, já percebeu isso, vocês dão relatos e tudo mais, fizeram experiências e são curiosos no assunto, mas hoje, diagnosticados com o espectro autista, vocês veem uma relação? Eu vejo. Vocês são sensíveis mais às energias do ambiente? Ó, você vê, se a gente for associar que a minha condição de percepção, ela sempre está hiperestimulada, então seja pelo toque, né, então tem, e aí é uma característica comum, né, assim, não é qualquer tipo de tecido que eu consigo receber no corpo, não é qualquer tipo de textura de alimento que eu consigo comer, então não é uma questão de, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Tem coisas que eu não consigo comer pela textura que tem. Então, existe também essa questão, não quero usar a palavra com recorrência do hiperfoco, mas existem sensações em abundância, sempre estão afloradas. E fora a característica, que também falo por mim, que é o aprendizado do tempo que me fez, exigiu de mim observar as coisas com mais atenção para poder conviver em grupo, poder conviver entre pessoas, né? Então eu tenho que buscar mais sinais. Se eu não consigo entender o que uma outra pessoa está querendo me dizer, então eu vou ter que somar com aquilo que eu estou vendo no rosto dela. Se eu não consigo entender a intenção do que ela está falando pela entonação da voz, eu talvez tenha que olhar então pela forma como ela está gesticulando o corpo. Então eu tenho que somar uma ou mais frentes sempre para poder fazer uma leitura mais apurada das coisas. Então eu também estou sempre mais sensível a perceber as coisas que nos cercam ou me cercam, né? Estou falando muito individualmente. Então o radar está mais aberto para perceber as coisas que acontecem ao meu redor e, portanto, eu acredito que também, até por um próprio desafio, grau que eu e o Alexandre a gente estava conversando um pouco antes do início da live, né? A gente precisa se desafiar. Ou vou falar novamente de mim, é melhor falar de mim, eu preciso me desafiar. O que eu faço hoje profissionalmente me desafia quanto ao fato de ser autista. Eu tenho que me colocar em situações que o meu perfil autista diria, não pisa lá. E eu adquiri um pouco desse perfil um tanto quanto kamikaze, e não, eu vou me colocar lá. Por quê? Porque antes de ter o diagnóstico do autismo, eu tinha que fazer parte de um grupo de pessoas, seja no nível profissional, familiar e tudo mais. Então, voltando à questão da Roberta, acho que da energia, então não é que a energia, não é que vocês captam a energia, é porque vocês têm que ativar melhor os seus 5 sentidos para perceber onde vocês estão. E aí vocês acabam sendo pessoas mais sensíveis. E por conta das afinidades, por conta do tema me ser muito interessante na espiritualidade, eu ligo esse meu radar para esse tipo de percepção também. Aí talvez fique mais sutil no sentido de meu radar perceber coisas as quais eu quero me propor a sentir. E aí eu sinta a vontade e estímulo para perceber essas questões, né? E você, Ale? Sim, antes, Rosilda, boa tarde. Que bom que você está aqui com a gente. Novamente, espero que o assunto de hoje também te traga algum tipo de proveito. A gente está falando aqui. É super interessante esse assunto. Eu acho que é importante as pessoas entenderem, né, e desmistificarem um pouco
o fazedorzinho de milagre, cara. Não é, né? O Não autista é um fazedor de milagre, não é. velho. E o pior é que ninguém te vê como isso, de fato, né? É muito engraçado, eu sinto sempre assim. Você fala da sensitividade, né? Da sensibilidade. Então, tem uma diferença. Sensibilidade, hipersensibilidade para algumas coisas, e a sensitividade. Será que isso tem algum tipo de relação? Eu acredito que tenha. Né? Então, o som, para nós dois aqui, tanto para mim quanto para o Luciano, é uma coisa que não é meramente auditiva, uma experiência auditiva. Ela te toca de fato, você sente o toque. Aquilo ali não é, tanto que eu não consigo fazer outra coisa se eu estiver escutando, colocando uma música, etc. Né? Ela pega, para mim, chama tanto a minha atenção que eu não conseguiria desempenhar uma atividade intelectual que eu tivesse que refletir para tomar alguma decisão, por exemplo. Né? Mas, se são aquelas atividades que você está fazendo no dia a dia que não envolvem algum tipo de reflexão, a música te ajuda. Porque ela te embala a partir de um tipo de lógica, né? E você sente isso dentro de você, que te traz uma espécie de conforto. O som dos outros me toca. Né? Então eu odeio que o vizinho, por exemplo, fique fazendo barulho. Eu não faço barulho nenhum no apartamento. Que eu sei que pode pegar e estar incomodando os outros. Por quê? Porque é um toque. Você está tocando alguém. Quando você fala, e é isso que as pessoas não percebem, na maioria das vezes, essa onda sonora que é emitida a partir daquilo que você diz, materialmente toca aquela outra pessoa. Não é simplesmente um processo auditivo que vai chegar a onda sonora, que é algo material, tanto que ela não se propaga no vácuo, ao teu ouvido, ao teu canal auditivo, vai ser processado pelo teu cérebro. Eu sinto o toque da música, de fato. O toque Então, do você está som, vendo por que de as fato. pessoas, elas espiritualizam o autismo? É? É exatamente por isso. Eu estava vendo até outro texto aqui que fala que outras teorias espirituais sugerem tanto o autismo quanto a presença de seres de outros planetas Gente, eu como um preciso. despertar. Eu preciso Oi? mijar. Eu preciso mijar. Eu vou estar te ouvindo, vou fechar o microfone para vocês não ouvirem eu mijando. Por favor, a gente agradece. É melhor do que fazer aqui na frente de todo mundo, né? Mas eu vou falando para você, Lu, que aí fala aqui. Algumas teorias espirituais sugerem que tanto o autismo quanto a presença de seres de outros planetas estão relacionados ao despertar da consciência humana. E aí eu volto naquela coisa, né, dos 5 sentidos e de como perceber melhor o mundo. Você vê como a gente, né, como o ser humano, ele tem essa tendência a espiritualizar as coisas, né? E eu não sou a melhor pessoa a falar disso, né? Porque para mim, primeiro as coisas estão ligadas no mundo espiritual, depois material. Mas eu não sou o foco. Mas eu acho que tudo que vocês vêm falando aqui hoje, né? E no decorrer desse tempo todo, assim, do tempo de canal, é muito sobre como vocês percebem o mundo pela sensibilidade e o aguçamento dos 5 sentidos. E aí, isso, ele se mescla muito com o despertar da consciência. Por quê? Porque a partir do momento que vocês estão percebendo melhor os 5 sentidos, né? Todos os sentidos, vocês estão com as anteninhas muito mais levantadas, ligadas, a forma de enxergar o mundo e esse despertar, né, de consciência talvez seja mais latente em vocês do que em qualquer outra pessoa que só vai vivendo, né? Que não se percebe, que não se enxerga. E é isso legal, Alberto, que você está falando, porque também a gente tem um mergulho em nós mesmos, né? Então, nisso. Então, quando a gente olha para o mundo e não consegue ver uma conexão direta com esse mundo, nos sobra olharmos para nós mesmos, né? Olharmos para dentro de nós.
E nesse mergulho a gente começa a perceber essas questões mais sutis da alma, da espiritualidade, e naturalmente isso acaba surgindo entre tantas outras coisas, não só como uma possibilidade de se perceber, né? Então todas essas questões que a filosofia também nos traz, e eu não duvido que tenha sido para o Alexandre também essa conexão da filosofia também pelas inquietudes particulares, a questão de buscar respostas para muitas questões e para alguns, como eu, dentre elas não só o porquê existo, mas o porquê as coisas existem, e dentre essas coisas acreditar que coisas mais etéreas, eu não saberia dizer outro termo, existam também, né? E aí entra uma outra questão, que é, voltando ali um pouco para o nosso desenvolvimento enquanto dois amigos aqui, eu e o Alexandre, é que a gente também começa a buscar algumas coisas, lembrando que somos sujeitos com quase seus 50 anos, então algumas coisas que a gente vai trazer de referência aqui são diferentes do que alguns entrarem aqui no Google e fazerem uma busca, né? Então, quando a gente tinha alguma curiosidade sobre o que é projeciologia, a gente ia até um instituto que dava aula disso, né? Então, não que seja ruim, é bom ter outras formas, mas a gente acabava indo na fonte, né? E eu estou dando esse exemplo porque também, não vou dizer que involuntariamente, mas a nossa curiosidade nos levou a querer buscar algumas coisas assim, o que é isso, né? Porra, e aí entender, e aí não só praticar, seja voluntário ou involuntariamente, mas pelo menos, mesmo sendo involuntário, entender o que foi aquela experiência que foi sentida, foi percebida, né? Então, aí tá vendo como aí as pessoas começam a confundir isso, achar que isso não é uma característica o quê? De seres mais elevados, preocupados com a elevação da consciência. E na realidade, né, não é isso, né? É que isso é uma característica de vocês. E outra, já passando a bola para o Alexandre, isso é meu bem rápido. Isso que a Roberta falou era uma coisa que eu queria ter comentado quando ela e o Alexandre já tinham falado disso aqui no vídeo, né? Que é uma questão também que vem muito das doutrinas que trabalham com o espiritualismo, né? Que é também trazer um afago, um conforto, dizer, olha, você não tem isso, né? Mas você tem aquilo. Né? Então, você é uma pessoa que tem as suas limitações, mas saiba que em outra vida você teve outras coisas maiores, então você é iluminado, né? Então eu realmente concordo que no primeiro vídeo ali, ele também dá essa entonação de que são pessoas especiais, né? São espíritos especiais que não precisam. Embora possa até ser, porque enquanto essa existência a gente não consiga trazer isso à luz, possa até ser, mas não importa que seja. Acho que essa é a diferença. Não importa que seja, porque não é isso que vai nos fazer especiais, e é um perigo. Porque a partir do momento que alguém se acha especial, surgem os idiotas inteligentes, né? Que é a mistura do imbecil que se acha algum poderoso e usa de alguma faculdade mental um pouquinho mais extraordinária para falar porcaria, falar groselha, né? Muito na minha experiência, muito na minha experiência, eu me sinto muito mais um pré-socrático, por exemplo, do que um filósofo propriamente dito, né? Porque eu não pretendo em absolutamente nenhum caso trazer algum tipo de não, eu pretendo trazer apresentar um tipo de solução. Não posso? Posso trazer, entende? Mas não num caráter que a própria filosofia adquiriu no decorrer do tempo, né? Assim como se fosse uma espécie de guia. Obviamente, não é assim que a filosofia é vista na maioria, por aquelas pessoas que compreendem o que seja a filosofia, de fato. Né? É das mais inúteis, mas das mais fundamentais ciências que você pode ter.
exatamente pelo fato de você poder questionar, né? Mas é exatamente nesse aspecto que de repente ela ganha uma fundamentalidade e algum de repente cita algum filósofo para corroborar alguma ideia que ele teve, né? E é muito diferente a experiência nossa nesse sentido. Você não busca, né? E nesse sentido a Kátia mesmo fala, né, num dos vídeos, numa das entrevistas dela aqui, que é, por exemplo, muitas vidas e nenhum mestre, né? Em contraposição àquilo de uma vida, muitos mestres. Não há de fato, porque você consegue submeter de certa forma a um contraditório tudo aquilo que é dito pela sua própria experiência, que não pode ser negada. De alguma forma, as pessoas conseguem negar as próprias experiências. E se daí sim você considerar isso uma forma de espiritualidade, tá? Pode ser considerado um tipo de vantagem, mas não que isso seja vantagem propriamente dita. E essa, que é do primeiro vídeo ali, é a questão, né? O que vem a ser a espiritualidade? Se você consegue ver, se consegue participar daquilo. E a Roberta pergunta, por exemplo, existe alguma coisa, né? Tipo, alguma sensitividade? Eu tive muitas experiências antes que eu fiquei me negando durante muito tempo. Que eu tive e que são muito bizarras, né? Por exemplo, eu conseguia sentir aranhas no ambiente. Eu morava em Curitiba, então muita aranha marrom. E até para você poder meio que sobreviver, você tinha que conseguir, né, sentir aquilo de alguma forma. E eu sentia quando tinha algum tipo de aranha na minha adolescência. Passou. Sumiu. Isso desapareceu de mim. Até hoje em dia eu não vejo mais aranha nenhuma na minha vida. Não aparece nem aquela mais comum que eu vi em Curitiba, não aparece aqui. E de alguma forma eu consegui entender que existia algum tipo de ser nesse ambiente. A outra é que em várias situações bizarras, e daí é uma característica específica do autismo, que você não gosta de manter contato visual, né? E eu não gosto de manter contato visual porque eu acho que isso é muito íntimo. Eu acho que você não precisa saber tanto de alguma pessoa já de cara. Você não precisa ser tão invasivo a ponto de olhar no olho, porque o olhar te transmite muito mais coisas do que usualmente as pessoas conseguem perceber. Não é só a questão da confiança. Olha firme no olho de alguém que ele vai te transmitir confiança. Você aprende essa porra porque te dizem que isso é assim. Mas o olhar no olho das pessoas às vezes é algo terrível. Eu já tive oportunidades de pegar e olhar, né, por exemplo, nos olhos do pai da minha esposa, né, da Silvia, que era uma pessoa perversa, uma pessoa terrível, né, e no único contato, foi o único contato que eu tive com ele, eu olhei no olho dele e eu voltei para casa e eu falei, olha, algo me disse naquele olhar que eu fiz no fundo do olho daquela, no fundo não é no fundo, é na íris daquela pessoa. Aí eu te faço a pergunta, como que você sabia, velho? Não sei, eu tô aqui não tenho a menor ideia. Desvincular a espiritualidade do autismo, você vem, pau, me manda essa. Eu evito olhar no olho de todo mundo. Aí você me lasca, porque eu acho que é algo muito íntimo, eu acho que é algo muito bizarro de você fazer. E daí eu olhei e eu cheguei em casa e falei, olha, nossa, teu pai tá nas últimas. Eu não dou mais de 6 meses de vida. Eu te juro que eu não tinha essa perspectiva, não tinha essa intenção de fazer esse tipo de avaliação, e eu senti isso na hora que eu olhei pro olho dele, né? E eu vi isso, e 6 meses depois ele morreu. O seu fela, e como que você percebeu isso?
Não Aí, sei, porque eu tô eu não aqui tenho a mó menor noção. tentando desvincular uma coisa da outra e Não ser. tenho. O que eu mais percebi, por exemplo, ó, meu pai passei muitos anos sem ver ele. Daí, um certo dia, foi um único dia, eu encontrei ele. E eu achei que ele estava morrendo. De olhar no olho dele. Né? Eu dei uma breve olhada, e daí eu não fico olhando muito, porque é horrível. Né? E um ano depois ele estava morto. Um tio meu, que a gente tinha bastante contato, daí é que eu falo assim, como que é isso? Eu não sei, por algum tipo de padrão, de repente, que você acaba encontrando como intuição, mas a íris das pessoas muda com o decorrer dos anos. Tá? Elas mudam de fato. Tem até estudo nesse sentido. Eu nem Fantástico sabia que tinha um isso. estudo. E esse tio meu, eu percebi a íris dele mudando. Ah, então tá Né? vendo? Mas eu não nunca pude pegar e fazer uma associação de que está. Mas eu achava algo de errado naquilo ali, porque você ia percebendo essa mudança. Né? Daí você ia vendo algo errado, algo errado, algo errado. Anos depois da última vez que eu vi, né, ele acabou Mas sabe, falecendo isso, precocemente. Não mas foi uma sabe, vida longeva. Não é como você olhar agora. É fácil. Você olha nos olhos de uma pessoa de muita idade, você percebe. Eu acho, pelo menos, as pessoas acabam percebendo isso que eu estou falando. E isso às vezes se manifesta quando a pessoa é nova. Ali ainda não está na hora, não estaria preparada. Eu acho horrível essa sensação. Eu acho muito ruim isso, de você pegar e olhar no olho. Que de alguma forma, intuitivamente, desde sempre na minha vida, você pega e acaba captando coisas que não são evidentes. e isso que o Alexandre está falando também é legal a gente olhar para uma outra característica que é, voltando à questão, né? De a gente saber ou tentar entender aquilo que é normal, sobrenatural, paranormal, né? Pela nossa perspectiva. Aí volta ao assunto, né, da nossa live. Não que antes não estivesse, mas no sentido do título dessa live, né? Que é assim, essas percepções, e de outra forma, eu também tenho as minhas experiências, depois eu relato, mas essa percepção do Alexandre pode passar pelo crivo do sobrenatural, né, o paranormal. Porém, aquilo que ele falou, existem estudos que ele não teve acesso quando começou a perceber isso. Ou seja, ele não foi motivado, instigado a um exercício daquilo, assim como de repente, a projeção astral, né? Mas no sentido de algo natural, da natureza do ser humano, não nos colocando então enquanto especiais, mas que nós, talvez por esse mergulho interno, mergulho pessoal, tenhamos uma maior sensibilidade enquanto indivíduo para fazer esse tipo de leitura, e que para alguns então isso soe como algo extraordinário, o para além da normalidade, como o conceito de paranormal assim o diz, enquanto a gente consegue acessar isso de uma maneira natural. E, portanto, para alguns, e é isso que é legal, né? Quanto mais talvez as coisas sejam possíveis de serem sentidas, menos sobrenatural ou paranormal elas são, ou elas deixam de ser. Porque tem a possibilidade de passar pela nossa natureza, né? A gente diz que aqui até, e eu não quero frisar a questão de entender algo como algo científico, passar por um estudo, mas enquanto eu não entendo algo como algo natural, ele então é paranormal, tá tudo certo. Mas quando alguém entende aquilo como algo natural, não precisa passar pela espiritualidade, religião, nada. É uma habilidade
e aí não entra-se no aspecto de como isso se desenvolve, se é individual ou não. Não é uma escola necessariamente dita, mas o Alexandre, de alguma forma, acessou isso, não pela prática, porque justamente não é algo que ele goste, que é esse contato visual, mas ele teve a capacidade natural de observar isso, tanto natural que a ele foi fácil, inclusive, perceber e falar né, e compreender aquilo que estava acontecendo, né? Não passou, acredito eu, pelo que conheço dele, pela questão, nossa, né, isso é Deus falando comigo, me dizendo porque eu tenho um recado, eu sou um mensageiro. Não, o pai da minha esposa não tá legal, acho que ele vai logo, e o meu tio foi apagando, se é que dá para usar um termo mais... Isso. Ele foi sumindo, e você conseguiu perceber isso com a sua leitura, que é natural. Foi isso. Então é isso que é legal. É natural. Não para todo mundo, Exato. mas como a gente respeita a individualidade, é natural do Alexandre, né? Exato. E eu acho que poderia ser bem natural para filha da mãe. todos. A questão é assim, eu acho que não tem nada de especial nisso. Não tem nada de dom. Não é uma coisa necessariamente vinculada a algum tipo de virtude. Né? Eu acho que todo mundo tem, mas assim Não, eu como acho foi que tem feito, uma por exemplo, virtude, sim, Ale. Eu acho que tem uma Não. virtude, mas é uma Não. virtude que não está ligada a algo sobrenatural e nem algo relacionado à espiritualidade. Eu acho que está ligada a uma virtude relacionada à observação do ser humano, a você aprender a observar o ser humano. Aham. E isso é uma virtude, porque hoje ninguém olha para ninguém. Hoje ninguém assim, você acha que o contato visual é algo muito íntimo. Então, quando você o faz, você percebe alguma coisa. Muitas pessoas olham nos seus olhos e mentem para você olhando nos seus olhos, né? Então, aí, nesse sentido, eu acho sim, né, que as pessoas com espectro autista, elas têm sim um diferencial, que é o quê? Que é o trazer o mais verdade possível nas sensações dela. Então, quando ela expressa uma observação, ela fala sobre algo que ela está sentindo, que ela está sentindo, que ela está vendo, é algo muito verdadeiro, muito sincero, né? E é assim que eu sinto, né? Tanto um quanto o outro, né? Pessoas muito verdadeiras e muito sinceras, e o que eu acho sensacional, que a pessoa pode vir aqui, eu posso sentar aqui e falar assim, olha, eu estava atravessando aqui a rua, vindo aqui na Pacaembu, velho, tinha um ET na minha frente. O Luciano vai rir e o Alexandre vai falar assim, como ele era. Ele vai perguntar como era o ET, velho. Ele vai perguntar como era. E numa outra situação inversa, o Alexandre vai tirar sarro e o Luciano vai falar assim, mas como você está se sentindo com relação a isso? Então, assim, vocês são pessoas que sentem, porque tudo é muito literal. Então, vocês partem do princípio que as pessoas estão dizendo a verdade, né? Então, quando você olha nos olhos de uma pessoa, não é que você é um cara que tem superpoder, é porque você realmente enxerga o ser humano. E eu vou dizer... E para mim essa é a diferença. Mas eu quero fazer uma pergunta bem... Pode falar, Lu. Para fazer a tua pergunta, mas assim, a minha colocação rápida, assim, talvez seja até um desconforto o olho no olho por coisas que possam ser vistas e que você não queira ver. A sinceridade que talvez algo que esteja sendo dito não reflita aquilo de algo que esteja sendo visto. Né? Eu acho que também, um pouco eu sinto isso que o Alexandre fala, da questão do contato visual, como algo, pelo menos se não íntimo, assim como ele entende, mas para mim algo de uma forma de só fazer sentido para mim após eu ter algum ponto de confiança com quem eu esteja. Talvez seja a mesma questão íntima que o Alexandre está falando, mas um ponto de confiança para que faça valer a pena eu olhar olho no olho e saber que eu não estou sendo medido, e não por quem eu sou, pelo que eu estou dizendo, mas sabe aquela,
o cabelo X, a barba Y, o óculos Z, o peso A. Não é por essas questões que a pessoa está me olhando, mas ela está, então, dirigindo o olhar dela para mim por uma questão mais honesta, né? Mas faça a tua pergunta aí, Roberta. Não, é uma pergunta assim, que é proibido responder com palavrão. É uma pergunta que tem uma condição já. Que assim, se alguém dissesse para você que você tem um dom especial por ser autista, como você responderia? Porque essa é uma pergunta que ela vem para... ela culmina um pouco de tudo isso que a gente está falando aqui. Que assim, existe a visão da espiritualidade, né, e de algumas linhas, né, que falam sobre o espiritismo e que querem justificar tudo, né? Absolutamente tudo, justificar o injustificável, né? Então, falam que você tem um dom. Olha, Luciano, você está diagnosticado, imagina, eu estou te dando... Você está diagnosticado com espectro autista? Você já parou para pensar que você tem um dom espiritual? E assim, como você responderia uma pessoa que falasse um negócio desse? E não é para falar um palavrão, né? Da minha parte, dar uma resumida mesmo, assim, tipo, eu mandaria ela para aquele lugar, a vontade né? Ou eu poderia tirar um sarro dela e falar assim, sim, eu sou um deus, e você tem que beijar o meu dedão feio com encravado agora. Eu até estava falando disso ontem, né? Eu entro num modo de eu chamo que eu tenho um modo Eu concordo, mas não dou vazão pro assunto. Então, um pouco de uma forma de colocar a pessoa em xeque, ou dizer que você está falando asneira, ou até mesmo xingar. Até porque xingar para mim é uma coisa muito pessoal, e eu só xingo pessoas que estão perto, de alguma forma, afetivamente ligadas a mim. Outras não merecem o meu xingamento. Mas voltando à questão legal, muito legal da tua pergunta, eu entro no modo Eu nem dou razão, até porque não acredito que seja. E tampouco é assim. E por que eu estou justificando a minha resposta? Porque para tudo é assim. Uma pessoa pode me dizer assim, você é muito bom nisso. Mas se eu não me sentir bom nisso, eu não me importa nem concordar nem discordar. É meu, entendeu? No sentido assim, eu vou ligar o meu modo até para coisas que eu possa concordar, mas independente de concordar eu preciso me sentir, eu preciso me perceber em algo. Você é um cara que desenha bem. Pô, talvez seja. Talvez seja. Mas você é um cara com uma espiritualidade aflorada. Não sei. E aí tá tudo bem, eu entro no modo eu só concordo, eu não vou, assim como já ouvi assim, nossa, o Luciano hoje tá ligado, tá com o modo on do autismo, como se eu pudesse algum dia desligar. E aí eu entro no modo sabe? Tá bom, tipo lá, senta lá, Cláudia, sabe? Não dou... Não dou, até porque eu estava falando ontem, né, mesmo, eu não a minha forma de entender as coisas não importa para mais ninguém. Essa é a minha percepção. O que eu penso, as minhas convicções não importam para mais ninguém, nem para o melhor amigo, nem para o pior inimigo. Eu não abro minha boca. Isso talvez seja do autismo mesmo, mas eu não abro minha boca. Então eu entro no modo e respondendo a tua pergunta para ser conclusiva assim, eu não xingaria, aí vou passar a bola para o Alexandre entender a tua pergunta, eu responderia Por que ele xingaria? Você xingaria, Alexandre? Eu acho que o Alexandre fala que xingaria, mas não xingaria. Obviamente, eu acho que ele xingaria. Eu não sei, a vontade seria, mas eu não sei se o Alexandre... A vontade de xingar seria grande. O Alexandre é um dos caras mais diplomáticos que eu conheço. Super o cara trafega em todos os níveis. O cara conversava, moleque, com o pai e a mãe do amigo, com o irmão mais novo do amigo, com a vizinha mais velha. Não tinha público com quem o Alexandre não sentasse e não falasse. Não, e com divergências existentes. Para falar dele, porque é uma das pessoas mais gentis que eu conheci, de verdade, Ale. Muito. Não sei.
Não sei disso. Você é uma das Esse- pessoas mais ó. gentis que eu conheci. Eu acho Real. que eu sou. Assim, porque tem uma grande incompreensão de como funcionam essas coisas nas relações interpessoais. Né? Então, eu não posso ter uma certeza muito grande do que eu estou fazendo. Eu faço, Não tomo alguma. complica. Não, mas eu tomo alguma medida relativa a algo que eu, na análise, estabeleço como sendo algo que eu deva fazer. Ai, caralho. E daí assim, mas é assim, ó, teve. Pô, tem pouca gente no tribunal aqui, Tribunal de Justiça do Paraná, né? Que recebe elogio lá por tratar, né? Principalmente advogado. O advogado vai lá e fez um elogio pra mim. E eu me acho estúpido se eu for considerar aquilo que é um respeito ou educação dentro do tratamento absurdamente formal que existe no judiciário. Tá? E o advogado foi lá e pegou e fez um elogio. A chefe de secretaria trouxe para mim lá. Eu falei, cara, meu Deus. Porque eu tenho essa percepção de que eu não sigo aqueles padrões ali. Então, nunca. Mas isso é bom, porque aí a gente acaba entendendo que a gentileza, a educação, ela não tem a ver com padrões pré-estabelecidos, né? Ela está muito longe disso. Mas eu quero que você responda a pergunta. Eu não tenho como te afirmar isso com certeza. E essa é que é a questão, entende? E daí, assim, elogios ou qualquer coisa a respeito, eu trato da mesma forma. Se for um xingamento, for um elogio, eu vou tratar exatamente da mesma maneira. Porque no modo como o Luciano falou, eu vejo exatamente da mesma forma. Eu faço uma autoavaliação. Eu tenho uma visão minha como experimento de mim mesmo. Então, né, nesse caso, eu sei desenhar. E daí é a mesma coisa ainda, porque a gente fez curso de desenho juntos, inclusive. Uhum. Eu sempre gostei de desenhar, até que eu tive que trabalhar vendendo desenho. Daí virou uma profissão, perdi. Você vendia a sua arte. Que esse canal não vire uma profissão pra gente, né? Porque até o momento é algo prazeroso e divertido. Exato. Vou te fazer a pergunta. Responde, Ale. Boa. Se alguém dissesse que você tem um dom especial por ser autista, não fala palavrão, ou fala, se você quiser. Mas como você ia responder? Não ia... porque eu sou autista. Não é porque eu sou autista. Não tem a ver com ser isso. Não é uma coisa vinculada com isso. Não, eu conheço o Alexandre, ele ia falar assim, beije meus pés, pobre mortal. Não, eu acho que ele ia falar, correndo o risco desse vídeo ser censurado, eu acho que ele ia falar teu cu. Teu cu. Isso ia ser, realmente. Ia ser o que... eu acho que esse vídeo, eu acho que essa live que a gente está fazendo hoje, ela vem para falar um pouco disso, né? Ela vem exatamente para elucidar esse povo que acha, né, e que o autismo é uma coisa de pessoas com superpoderes especiais e que falam direto com os ET e que vieram lá do... E assim, eu não sei se essa era a ideia, mas sempre foi a minha. Eu não sei, a gente fez reunião de briefing lá pelo WhatsApp e cada um foi falando o que queria fazer. Eu acho que eu nunca deixei muito claro o que eu queria, né, com isso, mas eu acho que era muito disso, era tirar um pouco o autismo do pedestal espiritual. Sim. Né? Assim, cara, nossa, porque vocês são 2 ETs, né? E assim, gente, tá tudo bem, né? Com os ETs, com os UFO. Não é isso. É o autismo ligado a esse superpoder. Não é isso. Eu vou expulsar a Roberta da live. Eu vou expulsar agora. Ela ofendeu. O que foi?
Eu vou expulsar você da live agora, se ofendeu. Você falou que não tem nada de... Não, eu entendi isso tá. errado. É que assim... Você ofendeu o Tink Wink lá, o Gypsy. Essa Mas sou é eu. que... Prazer, mas é que mundo, quanto- essa é a Roberta. Mas é que quanto ao autismo, a gente aceita bem qualquer tipo de... É assim, a gente, eu falo eu e o Luciano, tá? Não tô A falando gente. de em geral, porque eu Sim, conheço, É que o por diagnóstico exemplo, da eu Roberta ele não Mas se a saiu participo... Cássia antes. estivesse aqui, ela também concordaria. Eu participo... A Kátia, inclusive, está concordando aqui, ó, onda sonora e vibração, né? Exatamente como eu tinha falado, é vibração, e daí, né, ela acrescenta aqui, todos nós somos autistas. Eu acho que sim, eu acho que No geral, não sim. é percebido isso. Eu acho que só é uma questão, e nesse sentido, né, vem essa grande revelação que pode ser aproveitada por todos, não somente aquele que tenha um tipo de diagnóstico, que é você se perceber como um ente que participa de relações no mundo. E o modo como você participa nessas relações não te define fundamentalmente. É exatamente a possibilidade de você poder participar de todas essas relações que te define. O modo como você interage com o mundo é que te define. É isso que é ser. É exatamente essa a proposta. Então, nesse sentido, todos deveriam se ver e se perceber como não somente, né, o que eu tenho que conseguir do outro, que eu tenho que conseguir que o outro me veja e tudo mais, né? Mas como eu opero dentro de todas essas relações. É uma relação, é um modo de se ver que te joga para um ponto aproximado daquilo que você é de fato. Não é ainda exatamente o teu ponto, como Isso a é Kátia foda. mesma fala, zero. Mas é um ponto que te aproxima disso. Onde você necessariamente não é, para que você possa existir, para que realmente e de fato você possa ser, algum dia, algum momento, né, através dessas experiências. Isso é legal. E é por isso que eu digo, não tem nada de especial, não tem nada. E as pessoas nem veem isso como especial. Elas quando falam essas paradas, e isso que é o bizarro de tudo, elas falam como se... E daí vamos considerar um autista de um nível um pouco mais elevado, em que você não goza ali da plenitude das comunicações ali verbais, né? Você se desentende com o mundo, com aquilo que te cerca, de tal forma que você nega um contato, até mesmo através da própria linguagem. Né? Não é uma incompreensão do mundo. Não é, absolutamente. Não é uma incompreensão do que é que você está numa relação com o mundo que é completamente diferente de tudo aquilo e independe de comunicação social. Você se vê de fato ali. E é um estado muito caótico para nós que vemos de fora. É bizarro para nós que temos de fora, que vemos isso de fora. Mas necessariamente, né, isso te traz imediatamente o quê? Prejuízos. Por quê? Porque nós acabamos vendo isso e acabamos impondo naquela forma de existência um padrão, né, que é um padrão que os autistas em um nível um pouco mais alto não conseguem alcançar e que os dos níveis mais leves alcançam em um nível precário. É uma diferença realmente de grau. Sim.
E é isso que o Alexandre está falando, é isso, né? A minha crítica né, do especial ainda enquanto uma visão antiga, né, de pessoas muito próximas à nossa idade, aí, de faixa etária, que tratavam... Cara, só um detalhe, que agora que eu lembrei, que era onde eu queria chegar. Ó, tanto que essa gente pega e fala assim, daí o cara tem uma habilidade especial, por exemplo, ele consegue calcular em que dia do ano, né, em que dia da semana caiu tal dia em tal ano, né? E ele pega e pede lá pro cara, né? Pede lá pra maquininha, que ele acha que é uma maquininha que tá ali na frente dele. Fala, 27 de setembro de 1975. Hã? Daí o cara fala, quarta-feira. O que você faz? O que essa pessoa que fez a pergunta faz? Vai conferir. Abre a porra do calendário e olha. Entende? Ele não... Se ele jogar no Google essa merda de pergunta, ele não vai olhar na porra do calendário. E aquela pessoa que daí disse que ele acha que é especial e tem algum tipo de superpoder, é contestável. Então, nem as pessoas que estão de fora acreditam realmente que exista uma coisa nesse sentido. E aí, essa é a questão, né? Daí, você mesmo que está dentro do negócio, você não também não se vê dessa forma. Não existe isso, né? É tudo uma forma de... uma forma de depreciação também, como qualquer outro tipo de relação humana, né? Você não acredita que o outro seja tão especial assim. E falando nisso, foi legal essa conexão, que se a gente for remontar um termo que eu utilizava, né, de crianças especiais, era uma forma de falar daquele que tinha problemas, mas ele era só que de uma forma um pouco mais bonitinha. A mesma coisa que a gente falou lá do início do vídeo, né, do vídeo daquele sujeito, né? Colocar você que naturalmente sai em desvantagem com alguma vantagem para dizer que você não tá tão fudido assim, né? Você não é tão fudido assim. E aí, hoje, quando a gente retoma esse conceito de especial, não é para nos colocar o autista num patamar de algo melhor. É para colocar naquele patamar daquilo que eles chamavam de especial antigamente, né? Que hoje é o portador de necessidade especial, alguma coisa assim, né? E eu tenho uma profunda ojeriza de gente que hoje coloca o autismo, porque hoje existe um excesso de diagnóstico de autismo. Tem muita gente falando isso. Cara, em tudo que é lugar. Porque os planos de saúde estão cancelando automaticamente os planos individuais ou os corporativos, o que seja, por conta do excesso. Cara, não se tinha ferramenta, não se tinha nem a cultura, assim, sequer a ferramenta para buscar. Não morreram de câncer sem saber que era câncer. O cara que era... E aqui tem dois exemplos muito nítidos e discrepantes. Um cara que era mega inteligente era o Crânio, era o CDF, era o Alexandre. O cara que não queria estar dentro da sala de aula, não fazia sentido para estar dentro da sala de aula, estava ali com a mente em si ou em outras coisas que lhe eram mais importantes naquele momento, vulgo eu, era o retardado. Era o cara que tinha dificuldade de aprendizagem. Era o cara que o professor, quando fazia chamada e falavam que eu tinha faltado, o professor falava para a turma, graças a Deus. Sabe? Então, é essa questão de que aquele que está dentro da conformidade, que atende às conformidades que padronizam a cultura e a educação, tá tudo bem. Aquele que não, ele não faz parte daquilo, logo ele é o rejeitado. Então, ele é um peso, né? Ele é um problema. Tipo, os planos de saúde vão parar de fazer planos corporativos por conta de diagnóstico de autismo. Eu já ouvi isso para câncer também. E para todas essas coisas que não tinham antes.
E o pior é que eu ouvi isso de alguém muito próximo a mim, sangue no meu sangue. E que eu fiquei sabe, eu entrei no meu modo na hora, sabe, para não... Tá, não adianta, eu não vou mudar o pensamento do Nem cara. dói, né, Lu? Nem dói. Hoje não dói mais, sabe? Uma das coisas boas também, que é uma experiência que eu posso compartilhar com todos, é que muitas dessas questões em que eu me obrigava a colocar sobre os padrões e regras de uma sociedade, eu não estou falando de anarquia, eu não estou falando de política, eu estou falando assim, você precisa amar ao seu próximo, você precisa amar uma irmã, um irmão, um tio, um avô, seja qualquer. Você não tem. E quando eu tiro esse quase que dogma, eu me livrei daquilo que eu me cobrava porque eu não tinha e não tinha do outro. Então eu não quero nem do outro nem de mim mesmo hoje em dia. Então o modo tá ligado para essas coisas. Agora, essa questão de tentar colocar no lado do especial é justamente para se colocar no lado daquele que tem, que as pessoas precisam ter pena, né? E não é, e também não precisa colocar no pedestal, também não. Mas ao mesmo tempo existe o lugar, e o lugar dele é igual ao de qualquer um. Eu hoje fico muito triste quando eu vejo, assim como nós temos esse diagnóstico tardio, por conta de que não era cultural da época buscar, mesmo estudando em colégio particular, não se tinha psicopedagoga, não tinha acompanhamento psicológico, não tinha nada disso. Fora as questões culturais da própria família, que aí falo da minha, que eram bastante restritas, não era atrás, era aquele aluno difícil só. Então, fora essa questão do diagnóstico tardio, o diagnóstico em tempo também às vezes traz um grande risco, que é o de se estipular uma muleta para quem vê e não busca entender que, mesmo que não haja a necessidade o tempo todo de se colocar nas regras que estão ao seu redor, algumas precisam. Você pode perguntar a uma pessoa, você gostaria de trabalhar? Não, mas eu preciso. Entendeu? E até porque como vocês descobriram tardiamente e o nível de suporte de ambos é tem algumas... Mas aí é uma coisa muito louca, né? Mas eu não queria fugir da espiritualidade, mas assim, quem foi o ser humano que definiu qual é o nível de suporte e a partir do quê? Mas isso é outra questão, né? Porque eu acho que vocês precisam de vários níveis de suporte em várias questões, né? Mas vocês foram, como vocês tiveram um diagnóstico tardio, vocês foram meio que se adaptando, né? E achando que sempre era um problema exclusivamente de vocês, né? Mas o bom é saber que vocês não, assim, mesmo descobrindo tardiamente, não se colocam num pedestal, e se colocarem, eu ranco, porque eu falo assim, filho, desce daí, tá feio, né? Assim, com todas as palavras, eu falo assim, desce, que tá feio, vamos descer, vamos voltar para a vida real, você não é profeta, você não é Deus, você não é, você tem suas limitações como eu tenho as minhas, e vamos conviver, e respeitando ambas. É que tá tarde para isso para nós, né, Alexandre? Tá tarde para a gente se colocar, né, em algum pedestal, alguma coisa assim. Porque assim, se a gente precisou, eu vou falar novamente de mim. Então tá, se eu um dia precisei de reconhecimento, eu tive de mim mesmo. E não falo isso com uma dor, porque eu nunca fui reconhecido. Não. Das vezes em que fiz alguma coisa profissionalmente ou pessoalmente que me orgulhei, eu me orgulhei pelo aquilo que eu percebi, não pelo que o outro me disse. E das vezes que os outros também não viram, não fez diferença nenhuma para mim. Mas você sabe de uma coisa, Lu? Eu estava vendo esses dias ontem, eu estava vendo até um anúncio de era uma publicação de algum canal, de alguém que foi visitar o túmulo de uma menina que foi morta sem ninguém saber quem era, assim. E por que eu estou trazendo isso, né? Porque a gente está falando um pouco de como as pessoas espiritualizam demais
uma coisa, eu ia falar uma deficiência, mas também às vezes é uma deficiência, às vezes é uma condição especial, e eu fico pau da vida, né? E aí era o quê? Uma menina que ela foi morta, sei lá, com pouquíssima idade, e ninguém nunca descobriu o nome dessa menina. Ela foi estuprada, sei lá, um negócio bizarro no norte ou no nordeste. E aí começaram a ter essa criança, depois de morta, como uma santa, né? E aí, esse é o tipo de coisa por que eu estou trazendo isso, né? Porque acho que é para diferenciar um pouco o joio do trigo, né? A gente poderia aproveitar o fato de termos 2 autistas aqui e fazer as coisas levitarem e falar que os autistas são todos seres dotados de poderes espirituais, que só de impor a mão vamos ser curados e tudo mais. Mas é a necessidade. Fala, Lu, você tá com a mãozinha assim, querendo me parar. Tipo, ou eu tô falando merda, ou... concordar. Né, concordar que você pode pedir, mas eu vou cobrar caro, né? E não venha com aquela piadinha que da mão santa, se eu curo hemorroida, não. Esse assunto é mais delicado. Mas aqui eu queria fazer uma conexão com isso que você trouxe de novo a espiritualidade, para a gente retomar então essa questão e de repente até retomar passando um ou outro vídeo, que daí isso também nos alimenta. Tem mais muitos vídeos aí, eu tô falando. Não precisa ser todos, mas não você fez a conexão, isso é que foi bom. Todos estamos falando ainda do primeiro vídeo. Então, não, é que a gente está falando que as pessoas pegam o diferente e espiritualizam o diferente. Até mesmo uma condição bizarra de uma menina que foi morta e não foi identificada. Por que ela virou santa, caralho? Exato. Por que, sabe? Deixa a menina deixa a alma dela descansar. Se existe. E a Alberta travou, mas Deus te travou. Deus te travou, isso é assim. Isso é um sinal, ó. E travou ali feio, hein? Mas eu acho que foi o álcool que fez isso, ela tá travada. Conta do álcool. Vamos esperar. Eu também aqui. Não tô por baixo, não, mano. Ó, enquanto isso, eu vou passar algumas mensagens que a Kátia tá trocando com a gente. Então, depois que ela falou que todos nós somos autistas, ela fala: minha mãe sempre me levava em médicos para fazer exames. Kátia, eu vou falar uma coisa para ti, assim. Não é SR2, é 2SRS. Como eu havia falado. Ó, cara, Kátia, a primeira vez que eu conversei contigo, que a gente pegou e eu assisti a um vídeo teu, eu falei... O que eu falei no grupo, Luciano? Eu falei, a Kátia é autista. Ah, verdade. Eu falei, a Kátia é autista. É verdade. E aí ela fala, eu queria que um deles falasse que eu tinha alguma doença. A mãe dela queria que os médicos falassem, dissessem que ela tinha alguma doença, né? E aí, para justificar porque eu era diferente. E para todas as amigas dela, ela dizia que eu era perturbada da cabeça. Aí sim. Tamo junto, eu acho que é um diagnóstico massa e eu compartilharia desse diagnóstico. Todos nós. Daí, eu sabia, mas isso nunca me afetou. Isso me fez acreditar somente em minhas intuições. Ou seja, olhou para dentro de si. Kátia, é isso. E é exatamente isso que a gente está falando. Ó, tanto elogio como xingamento pra gente goza do mesmo prestígio. É meio bizarro isso, mas você não está em busca de aplauso na maior parte da tua vida. Você está por uma busca sua, é uma busca própria, é uma busca por coerência dentro da tua própria existência, né? E essa busca independe do parecer de outros. Você não precisa, fundamentalmente, ajuda o diagnóstico, ajuda pra caralho, com certeza, né? Ou compreender-se assim através de uma métrica, de uma espécie de métrica. Mas que isso seja fundamental, não, porque mesmo que eu não tivesse,
eu estaria agindo exatamente dessa mesma forma como eu ajo hoje em dia. Isso é uma espécie de acalento? Não, não é um acalento, mas é uma revelação? Não sei, não poderia dizer que é uma revelação. É uma confirmação, uma constatação que necessariamente e fundamentalmente não te impediria de ser o que você é. É isso. E tem... A Claro derrubou a Roberta. A Roberta caiu, daqui a pouco ela levanta, depois que ela tomar um café sem açúcar, ela consegue ficar desperta de novo. Mas é isso que o Alexandre falou também, e que a Kátia está ajudando aqui também com a ideia, é que a gente tem uma vantagem que a gente não... Eu acho dificilmente a gente incorrer no problema, principalmente depois do diagnóstico. Voltou. Aleluia. E aí? Cara, não conseguia. Eu tive que rotear pelo celular. Olha que bizarro. Acharam que estavam livres? Não deu certo você derrubar ela, Alexandre, viu? Falei. Se lascaram. Se lascaram. Então, mas vocês já passaram o vídeo? Podem passar. Não, já vamos passar. Tá com ele no gatilho aí, senhor Alexandre, ou vou comentando aqui? Estou no gatilho. Tá, então manda ver aí, que daí depois eu concluo. Você vê que o gatilho não é tão rápido assim. Vamos voltar aqui desde o início. Espiritualmente falando, não são todos, tá? Algumas pessoas têm, outras não. Os seres desses ao nascerem podem estar com uma situação apática, não conformidade com o corpo físico. Você conhece gente que é calada? Ela desencarna, fica do mesmo jeito às vezes. Ou entra em choque, passa no umbral, em silêncio, ou vai para o mundo espiritual. Tem muita gente no mundo espiritual assim. Tem outra teoria que diz que os autistas também podem não ser desse planeta, que é uma teoria plausível, alguns, né? Porque o corpo não é adaptado totalmente. Então, o sistema de emoções, o sistema de interação, o sistema empático não funciona corretamente. Não é uma questão, tanto que tem uns que são extremamente inteligentes, bondosos, amorosos, mas não conseguem se comunicar, assim. Tem algumas qualidades incríveis fora aquele funcionamento ali. Tem questões também kármicas? Tem. Por isso que eu digo e repito, nossa vida não é só nossa. Eu faço o que eu quero. Olha só, se você tiver alguém encarnado aqui, qualquer pessoa encarnada que souber que você está no hospital, não fique em paz. Mesmo que você não... Sem contar que seus mentores vão estar movimentando energia para tentar te ajudar. Espiritualmente falando, não são todos, tá? Algumas pessoas têm, outras não. Os seres desses... Ele vai um pouco na linha ali do primeiro vídeo, né, que coloca como seres, almas de outros planetas, né, essa incapacidade do corpo ser vinculado, a alma ser vinculada a um corpo que não comporta todas as conexões dessa alma, né? Até me lembrei na hora e não tinha como não fazer essa referência, né, o que tinha ali entre os anos 80 e 90 de cartucho para Nintendinho americano e Nintendinho japonês, né? Um não funcionava no outro e essas coisinhas. O autista, então, é um cartucho japonês tentando rodar num console norte-americano. NTSC, né? E PAL-M. PAL-M, NTSC, tudo isso. Eu, pelo menos, gosto do que ouvi por quem fala e também por não ter feito nenhuma associação àquela questão do que o espiritualismo trata de karmas e coisas a resolverem, né? Todo o resto é uma percepção possível, né? Então, esse é o meu comentário quanto a esse vídeo. Especulação. Não vi nada extraordinário, ele também não endeusou, né, como o outro, diferentemente do outro, ele colocou como algo, acontece. A única questão é que ainda volta a colocar um pouco daquela, uns são extremamente inteligentes, outro não, mas como é que você vai mensurar a inteligência de alguém que não precisa de um nível de suporte ou não consegue se comunicar?
né? Para quem não é diagnosticado, também é exatamente isso. Assim, né? Uns são extremamente inteligentes e outros exatamente como todos os outros. É tipo, ele tenta normalizar também uma coisa que também não é tão normal. Então, mas mesmo assim, né? Quer dizer, eu não vou... E muito do que volta aquela expressão, né? De colocar em especial, não que ele tenha usado, né? Mas aquela categorização de especial como alguém à parte, né? O especial porque ele está à parte, não é que ele é melhor que alguém, na verdade é até pior. Então, dizer que alguém é mais inteligente que o outro já é classificar que alguém é melhor que o outro e achar que existe só uma inteligência, né? Então, que nem ter uma habilidade maior com cálculos, para a nossa geração, desses que estão aqui, pelo menos nessa porção de cá do vídeo, era dizer, o cara era CDF, o cara era inteligente. Agora, se o cara tinha a mesma habilidade com, sei lá, geografia, foda-se, não serve para nada, né? Era a visão da época, né? Então, assim, você categorizar as inteligências só porque uma tem uma percepção de ser mais complexa, não sei. Para aquela pessoa não é. Por isso que eu falo às vezes assim, ou penso, né? Quando a gente olha para algumas habilidades, né? A gente, e aí é um pouco de culpa do cristianismo mesmo, né? E voltando para a espiritualidade, né? Aquela questão da homilia, né? Então, assim, o homem não pode se julgar bom. Então, eu tenho que, até para passar uma imagem de especial, eu tenho que fingir que não sou. Não, você é. E se você tem alguma habilidade, seja no desenho, como a gente falou, sejam outras, a gente, ou se eu tenho, vou falar no meu caso, se eu tenho alguma habilidade, eu talvez não considere ela como uma habilidade que para mim é normal. Se eu sou considerado por outros, é sempre a referência do outro, alguém que, sei lá, quando redige um e-mail se preocupa em organizar bem o raciocínio, conjugar bem o verbo e tudo mais, se para mim isso é normal, eu não vou julgar uma habilidade, mas se para o outro é um complicado, ele vai dizer que sou melhor que ele. Então a referência sempre é o outro, né? Aquilo que a gente pode ter habilidade que o outro não tem, o outro vai julgar a gente como tendo e a gente vai achar que aquilo é simples. Eu brinco, né? Sempre, já que eu gosto muito de música, meu hiperfoco é música. Você pega uma cantora como a Adele, né? Ou Adele. Ela canta, cara, parece que ela tá, sei lá. Ela abre a boca e sai. Parece que ela tá assim, tá falando com a vizinha que tá com gases, assim, né? É uma coisa simples. Se você perguntar, é dom? Não é, mas quem olha fala, caralho, ninguém canta como essa mulher. Não estou dizendo que ela é a melhor, mas ela é muito boa. E ela talvez não se ache. Então tem essa característica aí. A Kátia escreveu então aqui, Kátia é um buscar a si mesmo. Quando a gente olha para dentro de si, aquilo que eu falei, é um mergulho, né? Quando a gente olha para dentro de nós mesmos, a gente não precisa da referência do outro, né? Quando o outro e a própria Kátia, ela se tornou uma referência, uma inspiração para a gente, né? De como é importante você... E muito, talvez ela não tenha noção disso, mas eu vou falar agora. De como as pessoas podem julgar a gente por ter um pensamento diferente do delas, né? Mas como é importante você defender as suas teorias, as suas teses, e mais que teorias e teses, são as suas experiências, né? E acho que uma coisa que a gente sempre busca aqui no canal é avaliar mais que teorias e conceitos, são experiências, né? E todas as pessoas que a gente trouxe aqui trouxeram o quê? Mais do que um conhecimento teórico, estudado, são experiências, né? Que é muito o que a gente está tentando fazer aqui com esses dois agora, né? De acordo com as experiências que vocês tiveram, né? Por favor, me digam, vocês são deuses, né? Vocês adivinham o futuro só olhando para isso? Ou vocês não? Ou o que o autismo tem a ver com isso? E que as pessoas acabam confundindo, endeusando, santificando e formando uma legião de otários, né? Assim, que acreditam
que é só isso que explica tudo. E não é que é só isso. Isso também explica alguma coisa, mas tem outras coisas que explicam os fenômenos que não são coisas tão banais assim como as pessoas pensam. E aí, deixa eu só agradecer, nós estamos com mais pessoas entrando aqui, a gente tem um fluxo maior de pessoas, agradecer quem nos está assistindo, a quem está chegando. Nós hoje estamos falando sobre o autismo e a espiritualidade, com base no autista, em que eu e Alexandre somos diagnosticados, até o diagnóstico tardio, que a gente vem comentando, e da mesma forma a espiritualidade como nos move ou toca a cada um de nós, e a Roberta tentando fazer com que a gente tenha um controle aqui das divagações da maionese, como o Alexandre criou muito bem esse termo. Como é que é? Cunhou. Divagamos na maionese, mas é que é uma questão até do que a Roberta mesma estava falando agora, que envolve a Kátia nisso tudo. Eu não... nos podcasts mesmo que a Kátia havia participado, eu achei assim que anteriormente as pessoas que estavam apresentando não estavam compreendendo o que ela tinha a dizer. E é bizarro isso, mas isso não é extraordinário fundamentalmente. Sempre que você vai falar de uma coisa muito simples, falar do óbvio, vamos colocar dessa forma, é muito mais difícil do que você falar do complexo. Sempre. Você falar do que é o seu nariz, você falar do que é o seu olho, do que é ver, por exemplo, que a gente encara como um processo absolutamente natural, é muito mais complexo do que você falar de necessariamente, por exemplo, física quântica. Até porque envolve conceitos de. Então é muito bizarro. E ao ouvir a Kátia falando em outros podcasts, eu falei assim, cara, não, tá, ela tá trazendo uma ideia que não está sendo compreendida, né? Porque é uma coisa muito difícil de você explicar, de tão óbvia que é. E não é uma obviedade do pressuposto assim subjetivo. Não é que ela vivenciou isso e para ela é óbvio isso. É que você está falando da realidade, né? E infelizmente a gente não tem termos adequados para tratar de tudo isso. Acaba sendo uma tarefa muito complexa. Pierre Bourdieu, por exemplo, ele tem um livro que é uma conferência dele, que ele fala somente sobre o Estado. E a abertura do livro é exatamente sobre isso. Você vivencia isso todo dia, é o Estado. O Estado faz parte de tudo aquilo que você existe como cidadão dentro de relações dentro da sociedade. É muito difícil você falar sobre isso. Não é simples. E o que ela traz é uma questão muito mais profunda, que acaba sendo muito mais difícil ainda de você elucidar. Então, mas você sabe por que as pessoas não entendem, Ale? Porque isso está muito ligado, e aí eu volto com a coisa do autismo e dos superpoderes. Porque isso está muito ligado ao quê? Ao observar a si mesmo e o observar o outro. Todo o processo que a Kátia passou, ela só conseguiu sair também porque ela teve o quê? Um despertar de consciência, né? E o despertar de consciência vem muito por olhar a si, por se entender. Não é um superpoder, né? E por isso está muito ligado, eu falo que a gente aprendeu muito com a Kátia e foi justamente por isso também, que é o quê? É observar o que a gente está sentindo, né? O que a gente está vendo, mas assim, de forma legítima, né? E talvez o superpoder que os autistas tenham seja esse, pela questão do hiperfoco, é a questão da observação, né? E da maior consciência do que está acontecendo consigo mesmo, que são os experimentos, os autoexperimentos, né? Olha lá, Lu, tá aí com o microfone na agulha.
Não, é concordar contigo e também dar vazão, né? Vamos tocar os vídeos ali, tem bastante ainda no caminho que Let's possa go. inspirar Cala a algum boca, comentário. eu já entendi. Hã? É meu cala a boca. Eu já tô ligada. É meu cala a boca. Mas é que Não, mas nós todos merecemos. Óbvio, aqui Ó, pra calar a boca da Roberta, só falei isso aqui, ó. Mutei ela, que sacanagem. Então não era pra isso, é só brincadeira. Pera aí, agora não tira? Tira ou não tira? Ora. Aê, agora Tira. sim. E foi só brincadeira. Vamos colocar mais um vídeo então? Vamos lá. Let's go. Consegue classificar mais o autismo dentro do processo espiritual, tá? Tem mais a ver com espiritualidade, principalmente mediunidade. É por isso que ele tem a hipersensibilidade, ele sente demais, ele foca demais, porque o estímulo é maior, ele sente de uma forma diferente, é mais intenso, justamente por essa abertura maior que ele tem das coisas. Então, pelo meu ponto de vista, sempre deixando claro, o autismo ele está muito conectado com a questão de espiritualidade, tá? Tem muitas possibilidades também, espíritos que são extremamente sutis, tá? Em nível de consciência mais elevado, quando encarna pode gerar essa diferença, porque já trazem um nível de sutileza muito grande, e quando recebem o choque da matéria, eles percebem que viver aqui não é tão simples assim, e esse desencontro, digamos assim, pode acontecer, tá? Essa hipersensibilidade pode acontecer devido à sutileza dessa consciência anterior à encarnação. Então isso também é uma possibilidade, mas eu conecto ao... Consegue classificar mais o autismo? Apesar do áudio mais romântico, né, por trás, mais sensível, eu acho que talvez até o momento tenha sido o vídeo mais possível de pé no chão do que qualquer outro. Porque trouxe uma percepção daquilo que a gente vem falando, né, da gente olhar e sentir as coisas de uma forma voluntária também, mas com extremador muitas vezes, que talvez nos conecte a essa espiritualidade ou qualquer coisa que esteja em volta de nós, né? Hoje a gente está falando de espiritualidade, que é uma coisa que eu ia comentar anteriormente ainda, né? Se a gente for falar, a gente pode dizer que a gente pode trabalhar isso em diversos outros conteúdos, né? Hoje a gente está falando lá o autismo e a espiritualidade, amanhã pode ser o autismo e a programação computacional, o autismo isso ou aquilo. Por quê? Porque não é algo exclusivo, né? A gente está tentando aqui desmistificar a questão do super humano autista, que não é, também desmistificar a espiritualidade como coisa de alguns, também não é. A questão é que individualmente as pessoas percebem e sentem diferente, em maior ou menor proporção. Quando a Kátia traz as histórias dela, ela fala da experiência que ela teve, como ela teve, e com muita sabedoria nos diz que não é o como ela percebeu que faria ela transformaria ela nisso numa bruxa, numa maga, sei lá, ou em alguém que pudesse ensinar aos outros, né? Então, a gente traz dois temas que passam pelo extraordinário, né? A espiritualidade como algo, e o autismo como algo, também não. Algo muito pé no chão das duas questões, o que talvez aproxime, pela perspectiva que a gente talvez possa trazer aqui, é que a gente consiga ou se sinta mais do que conseguir na obrigação de entender aquilo. Por uma vontade genuína e dolorosa nossa de querer explicar tudo que nos cerca. Mas não explicar para os outros, explicar para nós mesmos, a curiosidade que nos move. E o que o Alexandre tá ali? Chega o Alexandre tá arrumando o ZT. O ZTzinho? O ZTzinho caíram. O script e o prompt? Eles estavam assim, ó. Mostrando a bundinha. Seus danados.
Então, assim, essa é a minha percepção do vídeo. Eu acho que ele, de todos, até o momento dos Quebrou. 3, é... Ah, não. É. Putz. Olha Mas só, ele- e quebrou, tipo, saiu a cabeça ali. Ah, saiu, não quebrou. Pulou fora. Não, quebrou mesmo. Mas eu colo. Tá. Eu acho que é isso. Eu acho que ele traz uma visão ainda espiritualizada, mas não mistificada no sentido de colocar como um ser muito especial. Ele é só um ser que está conexo quase na sua integralidade à sua existência física. E vamos começar aí, Roberto. E você? O que você leu disso? Ou o que você viu disso? Então, eu acho que todos esses vídeos, por mais que eles tentem trazer de uma forma mais sutil, eles trazem, eles carregam, eles querem associar uma coisa a outra, que é o que eu acho totalmente desnecessário. Né? Eu realmente acho desnecessário. Eu acho que não tem uma forma sutil, romântica, ou não. Eu acho que não tem que ter uma ligação. Que é a mesma coisa que eu trouxe da menina, que ninguém sabia o nome e virou santa. Por quê? Porque é a partir os ditadores, eles vão chegando na sutileza, né? Então, assim, todas as dominações históricas, elas vêm na sutileza. E me deixa um pouco assustada as pessoas ficarem querendo sempre dar um motivo para tudo, né? Para mim, mas para mim existe um motivo, que é assim, você escolhe o que você quer viver. Então, para mim, todos esses vídeos, eles têm um pouco ainda disso, mais sutil, menos sutil, mas eles querem atribuir, de alguma forma, a espiritualidade ao autismo. Não estou falando que não exista, tá? Mas o que me preocupa é sempre querer reconhecer o autismo como algo sendo sobrenatural, né? Algo que vocês foram escolhidos para serem autistas. E eu acho que se alguém escolheu alguém para ser autista, foram vocês. E nisso, sabe, e também até justificando a visão dele, por isso que eu acho que é legal a percepção da individualidade, né? Com base em qualquer religião, doutrina, espiritualidade, o que seja, há sempre a vontade e a necessidade de explicar-se tudo, né? O que eu acho um erro, assim como a ciência comete um erro de tentar explicar tudo e não consegue. Essas religiões e doutrinas querem explicar tudo e acham que conseguem, né? Então, assim, é o erro em colocar tudo como... não, então, se isso acontece é porque na outra vida. Se isso lá não deu certo é porque você também já não fez certo. Tentar achar explicação... Uma culpa, né? Sempre uma culpa, um castigo. E porque é mais fácil de responsabilizar alguém que a culpa não existe, né? Por que a virtuose de alguém, o virtuosismo de alguém, também não o responsabiliza, né? Então, assim, então porque eu nasci bonito, olha, e eu estou provocando, porque eu nasci bonito, é porque em outra vida eu fiz coisas boas. Eu poderia fazer essa associação fácil, né? Só que daí eu estou usando a referência de beleza como algo que até mesmo para nós, humanos, mudou-se muito de século em século o padrão de percepção de beleza. Então, eu estou também talvez divagando na maionese, mas o que eu quero é trazer o sentido de que também todas as perspectivas, é claro, não seriam diferentes porque estão tentando tratar da espiritualidade, vão tratar por algum viés dessa espiritualidade. Seja, como eu vi em outros vídeos lá, não sei se a gente vai ter tempo aqui para passar, mas sobre uma visão de um padre, sobre uma visão de um kardecista, sobre a visão de XYZ, que sempre tentam confortar o próximo por achar que, ao dizer para ele, não se preocupe com o que é hoje, porque se o que é hoje não lhe é bom, é porque
já foi ruim ou você causou isso a si mesmo e se você for melhor hoje, amanhã não será assim, é um conforto. É quando a mente da gente, quando nós mesmos é que deveríamos dizer, saber o que é bom e é ruim, não precisaríamos ouvir isso de ninguém, tampouco acreditar que eu preciso fazer algo de bom hoje para receber os prêmios disso, os louros disso no amanhã. Né? O ser bom hoje não precisa estar pautado no amanhã. Você será bom hoje, primeiro, se quiser, em querer, seja bom por ser, não pelas consequências. Né? Não por querer algo, né? Não pela promessa de algo que você vai receber. É a essência da coisa. E aí, o que eu queria propor? A não ser que o Alexandre queira, quer dizer, a não ser não. O Alexandre tem todo o direito de querer comentar também, mas em não querendo, que a gente, ao invés de passar para outros vídeos, que a gente comente de situações particulares, né, que temos, que nos ligam à espiritualidade, porque eu acho que isso é uma conexão boa já, porque passamos pelo autismo, beliscamos aqui a questão da espiritualidade e aí podemos entender a espiritualidade pelo autismo agora, só que de uma percepção mais individual. Acho ótimo. Eu só queria, então, fazer uma observação dentro de tudo isso. Gerando corte pro Defani. De tudo isso que a gente está falando, é importante perceber o seguinte, né, dentro daquela linguagem que eu falo, que a gente tenta transformar em objeto absolutamente tudo que é dito. Quando você se refere à espiritualidade, a qual objeto você está se referindo quando menciona isso, né? E aí pode ser uma grande fonte até de elucidação para tudo isso, né? Quando você fala, por exemplo, do fenômeno que nós somos, né? Da gente, da nossa existência, o que nós somos, né? Somos essa coisa aqui, simplesmente, que aparece como um corpo, somos um cadáver habitado por uma alma, né? E aí, nesse aspecto, é que cinge a perspectiva que é a paranormalidade não, a espiritualidade, né? Somos essa espécie de massa biológica habitada por algo além que a nossa existência não consegue compreender, ou que a gente pode, de repente, em certo aspecto, vir a negligenciar, sob o pretexto único de que a gente tem que existir, né? Acabar se persistindo, o que é um fenômeno em si, né? O que é apreciado dentro dessa perspectiva toda. E, assim, o que é então, e fica bem evidente nos vídeos, é que as pessoas julgam como sendo aquilo que não é isso aqui. Tá. Isso que nós estamos fazendo aqui não envolve espiritualidade em si, enquanto meramente dizer espiritualidade, né? É um mero dizer que isso aqui é um aprofundamento dentro da própria espiritualidade. O que, para mim, é exatamente o contrário. Em qualquer momento em que você se encontre na sua vida, você está exercendo isso. Por lógica, por coerência mesmo, né? Ou você passa a ver a tua vida e a vida de todos os outros de uma forma determinística, e esse é o grande anseio de toda a ciência, né? Ou você passa a ver todos os momentos como sendo algo muito mais profundo do que a superficialidade, né? E do reducionismo científico que se aplica àquilo. E aí é que entra a espiritualidade. E nesse sentido é uma coisa absolutamente muito natural. Não tem absolutamente nada de sobrenatural nesse aspecto, né? É só você
abarcar tudo aquilo que te envolve naquele determinado momento. Então estamos aqui nesse momento falando a respeito de algo. Não estamos somente falando a respeito de algo, estamos vivenciando exatamente aquilo que nós estamos falando. Então, e essa segmentação daí para alguma coisa que seja algo como uma capacidade extraordinária cai por terra. Todos estão participando, né? As 3 pessoas que estão assistindo a live nesse momento estão participando desse momento. Não é um momento material unicamente, né? Você pode encarar isso aqui como sendo uma live que está sendo transmitida e tem pessoas em algum lugar no mundo, né, transmitindo as suas imagens pela rede de internet, que faz chegar até os servidores do YouTube e está aparecendo na tua tela. Ou você pode abarcar isso dentro de uma realidade tua, que você não está nem percebendo nesse momento, mas que te envolve e sucumbe essa ideia que é miserável de si. Entende? É uma ideia muito miserável você pensar que você só está participando disso por causa desse fato. E de que não, você sendo um ente que está pertencendo nesse momento a uma coisa muito maior do que aquilo que a ciência pode explicar nesse momento. Né? E que todas as tuas diligências lógicas e intelectuais te levem à compreensão. Uou. Né? Estamos aqui, somos nós 3 aqui, mais 3 pessoas assistindo, que compartilham de um momento único e que não vai ser repetido nunca mais na história. Isso por si só já é um evento que não pode ser compreendido dentro de qualquer laboratório. Sim. E Alexandre, deixa eu fazer. Agora mudou, mas eu ia fazer um comentário que no YouTube tá a Roberta e a Kátia, e tem alguém na Twitch assistindo. Agora tem Na mais Twitch? uma pessoa. Tem alguém assistindo isso aqui que não seja a gente, né? Tipo, Tá, gente, eu tenho que temos mijar três. de novo. Vai lá. Temos 4 pessoas conosco, sejam então aqueles novos, essa 4ª pessoa nova, bem-vinda. Se quiser se identificar, será bem recebida aqui. Temos 3 pessoas pelo YouTube e uma pessoa desde o início da live na Twitch, o que é bastante novo para nós. E aí eu acho que é legal a gente partir agora para uma conclusão, né? E eu acho que eu começo aqui, que é assim, a gente então faz um paralelo aqui entre o autismo, o como, para quem está chegando agora e não sabe, eu e Alexandre fomos diagnosticados não há muito tempo como sendo autistas, somos autistas, e muito do propósito do canal Defining Ghost surge então quando nós nos percebemos como autistas e resolvemos usar aquilo que nos é de interesse mútuo para fazer o conteúdo aqui, né? Mas independente de entrar no conteúdo, é muito mais uma questão de trouxemos então a visão de nós como autistas, trouxemos uma abordagem do autismo na visão que temos para a espiritualidade. Agora vamos voltar da visão nossa da espiritualidade enquanto autistas. É um outro movimento um pouquinho diferente que a gente quer propor assim das experiências que nós tivemos que envolve a espiritualidade, e talvez o que a gente possa compartilhar com vocês é um pouco de como talvez a nossa percepção dessas experiências espirituais sejam diferentes ou não, e não necessariamente precisam ser, das de vocês, ou aonde a gente entendeu e fomos mais profundos nisso, que de alguma forma possa nos conectar com uma maior facilidade, ou seja, naturalidade, que é algo que a gente vem comentando aqui, que mais do que sobrenatural, mais do que paranormal, muitas questões que passam pela visão da habilidade, quando existe, deixa de ser algo extraordinário
e passa a fazer parte do nosso dia a dia, né? Algo comum. Então, a manifestação da espiritualidade através de algo paranormal, quando se tem um conhecimento daquilo, deixa de ser então algo para além da normalidade e se torna algo natural, né? Então, Alexandre, eu estava propondo aqui, não sei se você estava com fone de ouvido, da gente já trazer algumas das nossas questões aí particulares, né? E eu acho que assim, eu talvez Antes de seja... partir para os próximos vídeos, né? Temos mais. Eu gostaria de encerrar o vídeo de hoje, mas eu vou deixar vocês falarem, e aí eu gostaria de encerrar. E... Balões. Oi. Balões. E aí, sim, independente, eu não lembro quantos vídeos tem, mas a gente pode passar um ou dois. Mas aí a gente... Bom, enfim, da minha parte é o seguinte, né? Eu venho de uma família bastante espiritualizada. E aí, quando eu falo espiritualizada, obviamente ligada à religião, né? Eu vi muitas coisas com um olhar que talvez faça sentido por ser autista, nunca ter olhado com medo, com receio, e sim com a vontade de compreender, né? Que foi o que anos depois veio a me instigar a olhar para antropologia de uma forma também bastante amigável, né? Eu vou olhar para a cultura do outro sem a aversão de olhar para a cultura do outro. Eu vou olhar para a religião do outro sem a aversão que eu poderia voltar os meus olhos para isso, né? E então eu sempre olhei essas manifestações, e aí eu estou falando da Umbanda quanto crença da minha mãe. Sempre olhei então aquelas manifestações daquelas entidades como algo tão natural, aí usando a palavra que a gente vem falando desde o início do vídeo, que para mim algumas das entidades que minha mãe incorporava era como se fosse um tio, uma tia minha. Quando minha mãe incorporava, era como se eu estivesse recebendo a visita de um deles. Então eu não distinguia aquilo da minha realidade, do normal, porque já nasceu tão intrínseco a mim ver e observar aquilo que era normal, como é hoje. Então acho que também favoreceu, se não pelo autismo, mas pela normalidade que aquilo me parecia, para olhar para as outras coisas também, né? Quando eu e Alexandre vamos ali na adolescência buscar entender a projeciologia, né? Como essas coisas se davam, sem dúvida nenhuma, nunca foram pelo medo, né? Obviamente, um ímpeto do adolescente, a curiosidade do adolescente, sem dúvida, mas nunca como aquela questão: eu não vou acessar isso porque eu tenho medo, porque isso é do bem, isso aqui é do mal, isso aqui é de Deus, isso aqui é do diabo. Nunca passei por esse crivo, essas questões, mas as minhas experiências são... Eu vou contar uma de muito pequeno, e por que eu fiz todo esse contexto das crenças da minha mãe, né? Eu lembro que eu estava sentado, talvez com uns 5 anos de idade, numa sala de TV, que ficava grudada com a cozinha, e minha mãe cozinhando alguma coisa já no entardecer, assim, anoitecer. E eu lembro que a sala foi ficando escura, então só tinha a luz da TV iluminando uma porção da sala. E da onde eu estava sentado, eu conseguia ver uma outra porção da casa que dava conta de um dos quartos. Porta desse quarto aberta e tudo escuro lá dentro. Eu começo a olhar profundamente para dentro daquele quarto, e como num zoom, minha visão começa a entrar naquele quarto, e eu lembro muito bem de ficar... falando para mim assim: eu não tenho medo do escuro, eu não tenho medo do escuro, criança, né? Medo do escuro e tal, e eu tendo coragem para focar dentro daquele quarto, e minha visão entrando mesmo, eu estava me movendo para dentro daquela escuridão, e apago. Aí eu associo uma memória que eu tenho a uma fala de minha mãe, que talvez um tempo depois, não muito tempo depois, entra nessa sala, porque estava com a cozinha fechada, cozinhando, vai falar comigo, vai interagir, me oferecer alguma coisa para comer,
E eu falo com uma outra voz, isso dito por ela, obviamente só estávamos nós dois, né? E falo uma frase: cadê os meus bois e as minhas vacas? E ela, assustada, pelo que eu lembro, derruba um prato, alguma coisa assim, e volta para a cozinha. E mesmo ela sendo da Umbanda, né? Porque não é uma coisa... Eu lembro que você me contou isso. Porque não é uma coisa comum e pelo menos não muito aceitada pela Umbanda, a questão da incorporação em crianças, né? E muito embora eu ainda não saiba até hoje o que foi que aconteceu, porém, nesse interim entre minha mãe entrar na sala e eu apagar, a visão que eu tenho, então eu me vejo de cima, como se não houvesse telhado na casa, eu me vejo no sofá, vejo a sala escura, iluminada apenas pela TV, vejo minha mãe entrando e eu me sinto como se eu estivesse numa sala meio branca, sem muitas definições, olhando para baixo e figuras ao meu lado, talvez lembrando as vestes, e eu não vou associar nenhuma religião, mas vestes brancas, túnicas brancas e pessoas mais velhas ao meu lado. E aí eu volto e eu não tenho mais lembranças pessoais do que aconteceu depois de eu, de repente, voltar à consciência naquele ambiente. Mas recordo de sim, fazer todo sentido, não lembrar de ter dito meus bois e minhas vacas, mas lembrar desse contexto de mergulhar naquela escuridão, apagar a minha consciência, minha mãe fazer toda essa participação e eu ver aquela imagem de cima, né? Então, algo voltado à espiritualidade, que uma das primeiras lembranças que eu posso contar, se não porque tinha apenas 5 anos de idade, é essa, né? E outras coisas se movimentando na casa, mas nada de assombrado, né? Coisas se movimentando que não me assustavam, visões que tive, coisas que ouvi, mas eu acho que essa exemplifica muito bem, até porque tem toda a conexão com a espiritualidade, ou pelo menos com a crença que eu tinha na base da minha família, principalmente vinda da minha mãe, né? Mas não tem relação com o autismo, né? Eu não consegui... Tem assim, então, você conseguir observar bem, né, e detalhar bem os lugares, né? E isso é uma característica muito de observação do autismo. Mas assim, também, tirando isso, você consegue ter alguma outra identificação com o autismo? Não. Eu acho que tem. Roberta, aí em São Paulo já está de noite. Olha as observações. Olha as observações, que aqui no cu do Paraná ainda não. Mas a tua imagem eu vou abrir a janela. Mas aqui estou sem luz ainda, assim, tipo... Mas isso que você falou, Roberta, o que eu não tenho uma conexão, principalmente nesse momento em que eu me vejo mergulhando nessa escuridão. Eu acho que sempre foi uma característica minha me colocar à prova de coisas comigo mesmo. Eu não era aquele, eu vou correr mais do que alguém, eu não era o competitivo, mas colocar à prova as minhas próprias percepções, aquele era meu mundo, né? E tem uma coisa correlata com isso também, de tão meu mundo, que eu contei para o Alexandre não há tanto tempo assim. Eu lembro que eu devia estar no início da adolescência, provavelmente nos meus 11 anos ali, e eu passo pelo corredor do prédio do apartamento que eu morava e tinha um espelho. E eu me olho nesse espelho e sinto vertigem. Como se eu... E aí, por que eu estou falando isso? Aí eu estou associando não só e talvez não diretamente ao espiritualidade, mas sim ao autismo. Por quê? Porque a sensação hoje, eu entendo, daquela vertigem foi sentir que minha mente estava sobre um corpo. Desse mergulho tão profundo que se tem na nossa própria mente, que o corpo... Eu não poderia nem dizer que uma mente sem um corpo são, entendeu? O corpo não era uma preocupação minha.
Era quase como, para quem é mais antigo, é quase como o Jaspion pilotando o robô dele. Sabe? Eu era o Jaspion dentro de um corpo que era um robô. Uma coisa gigante que me deu a vertigem, assim, sabe? Acho que aquela foi a sensação do momento que me deu, talvez por essa internalização de tudo e de viver tanto para dentro, que quando eu passei por um espelho e vi uma imagem, talvez ali tão dentro de mim, que quando eu olho para o externo, eu sinto vertigem, sabe? Como se você estivesse andando e não soubesse que havia um precipício abaixo de você, de repente você se toca que tem, era mais ou menos aquilo a sensação. Então, pode ser alguma coisa espiritual também, mas essa questão do autismo, desse mergulho profundo que sempre fiz em mim mesmo. Bacana. E você, Ale, tem alguma experiência que você queira trazer? Que tenha dado Não, certo? fundamentalmente não. Eu acho que eu falei e tudo ali que tá dito tá dentro de exatamente tudo que tá sendo exposto agora. Senão Mas eu lembro, acabo Ali, me que repetindo. são coisas legais que eu acho que talvez você tenha dito em outros momentos, mas aqui são legais, né? Quer dizer, o registro, independente ali do ritual que você realizou, né? Mas o todo em como você percebeu as questões, até mesmo antes disso, dos passos na escada, né? Porque eu acho que os detalhes que vocês trazem é a cereja do bolo, né? Isso, E é como vocês exatamente. percebem essa riqueza toda de detalhes, parece até uma mentira. Fala assim, mentira que os negros lembram disso, cara. E lembra. Parece. Não, parece Então, mesmo, tanto que durante muito tempo eu considerei, e você faz essa averiguação sempre, né? Se existe alguma outra explicação que seja, de certa forma, menos esotérica. Pelo menos durante um grande período da minha vida eu fiz isso. Até compreender que esse negócio de esotérico é muito, muito, absolutamente natural. E ela não deveria ser tratada dessa forma, né? E foi assim que você acaba percebendo ali que foi realmente alguma coisa, né, bizarra. Assim. Então, como eu mencionei no outro episódio, né, o que aconteceu durante aquele ritual que eu fiz, na curiosidade de um adolescente imbecil que estava enchendo a cara e tal, gostava de ouvir rock and roll e tal, gosto até hoje, não deixei de, mas você ouvia falar de satanismo, etc, e chega à tua mão, né, porque você compra principalmente, um livro chamado Diabo para Principiantes, e lá tem um ritual para invocação, tem vários rituais ali, né, mas tem ali um ritual para invocação de um demônio oráculo. Eu nem tinha alguma pergunta fundamentalmente para fazer para esse demônio oráculo, mas eu achei ele mais interessante dentro de todos os que tinha ali para fazer no livro. Eu fui fazer esse ritual, né? E minha família havia viajado na época. Eu estava com um amigo em casa ali e ele estava jogando videogame e eu fui fazer o ritual. O ritual era assim: você pegava lá, né, e escrevia no chão, tinha que escrever no chão com algum material que não fosse que fosse orgânico, então, por exemplo, giz ou carvão. E eu peguei ali um giz e fiz um círculo, e nesse círculo você colocava no centro um pão queimado e escrevia num pedaço de papel: não entra Gulan, não entra Gulan. E colocava ali. E ele deveria aparecer para você meia-noite. Daí eu peguei uma garrafa de vinho, estava tomando, era um vinagre aquela porra, e eu não me deixava bêbado e nem me deixava bem. Eu comecei a sentir sono, porque eu estava esperando, assim. Eu fiz na área de entrada da casa, e eu estava na janela que ficava de frente para a área, debruçado,
esperando. Era horário de verão e eu não sabia se o diabo também tinha adiantado o relógio. Eu falei, eu vou ficar esperando aqui durante 2 horas. Mas não aguentei. Acho que deu meia hora mais ou menos, eu peguei, senti muito sono, peguei e fui dormir. Meu amigo, quando foi desligar o jogo, logo que ele desligou, a casa estava inteira escura, né? Ele viu um vulto logo no lado assim direito. E também viu aquele vulto, achou. A gente sempre tenta achar aquelas explicações que são ditas plausíveis, né, para aqueles fenômenos que a gente evidencia. E foi dormir também. No outro dia, tá tudo bem, né? A gente pega e segue nossas vidas. Minha mãe chega, né? Minha família chega, retorna de viagem. E daí começam a acontecer umas coisas muito bizarras, não comigo, mas com a minha mãe, né? Ela começa a sentir uma náusea grande, ela não consegue comer e ela fica 2 dias sem conseguir se alimentar, né? E nisso aí, né, vai passando ali um dia sem comer e tudo mais e tal. A gente chama nesse primeiro dia ali, minha mãe sempre foi muito religiosa, era católica, né, e ela chama um capuchinho, daí eu lembro que o capuchinho aparece lá. Eu lembro que eu estava no meu quarto, nessa hora, que era no sótão da casa, e quando eu não sabia que ele viria, né, e eu senti que tinha alguma coisa diferente na casa, né, e acabei descendo a escada, e na hora que eu chego ali no quarto da minha mãe, que a escada terminava no quarto da minha mãe e dava de frente para a sala, eu vi essa figura, que era o Frei Capuchinho, fazendo benzimento ali. Então eu senti mais ou menos como se fosse esse tipo de perturbação no ambiente, né? Na mesma noite eu sonho, eu acordo no meu quarto, sentado na minha cama, e tá tudo absolutamente iluminado, sem haver luz alguma. Eu começo a descer a escada, eu estava dormindo nessa hora, eu acredito que tenha sido uma projeção astral. Eu começo a descer a escada e chegando no pé da escada, ali onde seria o quarto da minha mãe, eu escuto um assovio, que era exatamente assim. Eu falei, que porra Isso é doideira, né? Aí dá até me arrepia. Sério, eu ouvi isso. E daí eu dei mais um passo, pisei no chão e eu ouvi novamente, tudo claro, sem luz alguma. Eu vi o quarto da minha mãe, eu vi a sala mais adiante, daí tinha uma antessala, um pouquinho mais à esquerda, e daí mais à esquerda era a cozinha, e eu ouvi, eu dei mais uns passos adiante e eu ouvi de novo. Fui em direção a isso, cheguei na cozinha, né, atravessei esses 2 ambientes até chegar à cozinha, e lá na cozinha estava uma figura que era uma pessoa com um chapéu. Ela tinha olhos, ela não dava para ver os olhos dela, os olhos eram muito fundos, mas ela tinha um chapéu, tipo chapéu daqueles de Amish, vamos dizer assim, né? E ele tinha um rosto muito longo, com um queixo muito pronunciado. Ele estava com as mãos para baixo, vestindo um terno preto. A roupa dele era inteiramente preta e não tinha mãos. E nesse momento em que eu olho para ele, a minha mãe está em pé na cozinha, junto comigo. Ela está ao lado dele. E nesse momento eu sinto uma coisa, ele desaparece da minha frente e eu sinto algo vindo
por trás de mim, que como estava sugando a minha energia. Eu senti isso, daí eu me desesperei, fiquei com medo, tal, me debati e senti eu caindo de novo no meu corpo, no meu quarto. Acordei desesperado, bati no interruptor de luz e tal, e fiquei olhando, beleza. No outro dia, minha mãe estava pior, né? Daí meu pai, ele sempre foi bem também religioso, mas de outras religiões que não era católica. Então ele frequentava Seichonoye, Messiânica, eram religiões orientais. E daí a minha mãe passando mal, com dor no estômago e tudo mais, sem se alimentar, já fazia mais de 24 horas. Ele vai até a igreja messiânica que ele frequentava e chama um pessoal para pegar e fazer, ministrar jorei nela. E daí esse pessoal vai lá e na hora que eles fazem 3 vezes, né, em posição de mãos, então uma na frente, eu acho que a outra é atrás e a outra na frente de novo, ou ao contrário disso. Sei que na segunda vez que eles fizeram isso, ela saiu correndo, ela estava sentada. Eu lembro das 2 pessoas, uma na frente ali dela assim, né, e a outra observando. E daí ela sai correndo pro banheiro e vomita, mas muita coisa. Não era nem comida, perceptivelmente. Ela vomita que ela não tinha comido já fazia 48 horas. Daí ela retorna e tal, né? Eles acolhem ela, acabam de fazer o jorei, né? E ela fala que está se sentindo muito melhor. E o bizarro é que nesse momento eu senti que a casa mudou de uma certa forma. Na mesma noite eu estava no meu quarto, novamente eu acordo sentado na minha cama, uma nova projeção astral, e eu olho para a minha janela, e a minha janela estava aberta, eu nunca deixava a janela aberta, para dormir principalmente, e eu lembro que eu olho e está tudo muito claro também, novamente, e eu falo, porra, como é que eu deixei a janela aberta? Eu nunca deixei essa janela aberta. Eu morava no sótão, né, como eu mencionei anteriormente. Eu me dirijo até a janela. Na hora que eu vou encostar na janela para fechar ela, que eu faço esse movimento, uma mão vem, agarra o meu braço e me puxa para o telhado, porque era para onde dava a minha janela. Eu caio no telhado, olho para a minha direita, mais ou menos na mesma distância que eu havia visto essa entidade na cozinha, que estava em cima do telhado novamente, olhando para mim, com os braços sem mãos, que era um paletó que não aparecia a mão. Ele estava com o braço cruzado assim, olhando para mim com um livro aqui. Eu senti nesse olhar que ele estava falando, faça de novo, porque agora eu não consigo entrar aí. Me desesperei novamente, caí no meu corpo. Né? E nunca mais aconteceu essa coisa. Ainda bem. O detalhe mais bizarro disso tudo é que o livro sumiu. Sumiu. Não, isso é surreal, né? Ele Isso tinha é surreal. sumido. O Macarrão fala que ele tinha pego e emprestou para o Tintim, assim como o meu livro do Fausto do Goethe. Mas o Macarrão é meu amigo e tudo, né? Nosso amigo. Mas há controvérsias, porque o Macarrão não lembra de muita coisa na vida, vai lembrar disso. Contrário nosso, muitos dos nossos amigos daquela época não lembram de muita coisa. Ou estavam alcoolizados, enfim. Mas acho que é isso, né, gente? Acho que com essa também pudemos trazer um pouco das experiências. Claro, esse não é um assunto que finda, né? Acho que ele sempre vai caber e pode ser algo recorrente nosso, até porque autistas somos, espiritualidade é um dos nossos principais temas. Então essa conexão vai sempre surgir, independente de termos um vídeo, uma live dedicada especialmente a isso,
ou como base de qualquer outro, porque é essa curiosidade que nos move, né? Eu acho que a Roberta falou uma coisa aqui durante o vídeo, durante a live, que foi bem interessante, né? Ela, com as participações dela, começa a entender um pouco do propósito que a gente tem com esse canal, que sem dúvida nenhuma vai para além do conteúdo em si, mas para aquilo que para nós é importante, né? O falar sobre é um exercício que talvez nunca tenhamos feito antes, ou de forma parcial até entre nós dois mesmos. Então é um exercício para nós, né? Verbalizar aquilo que por muitos anos tenha ficado possivelmente só no mundo das ideias. Então é um exercício bacana nosso e que vai ser sempre recorrente. Sempre que a gente encontrar conexão com os nossos convidados, assim, retomando, né? Quem for assistir esse vídeo depois, tivemos excelentes convidados aí ultimamente, desde a própria Kátia, a própria Josiane Oliveira, quem mais aí, gente? Me ajuda a lembrar, a Briana, né? Silvia Briana, a Imperatriz, a Ana, o Fagundes, mais recentemente, o Rafael com a ufologia. E de qualquer forma a gente sempre busca trazer para vocês o conteúdo, mas sem dúvida nenhuma tem no fundo de tudo isso uma vontade de a gente olhar para nós mesmos e nos compreendermos mais, e se isso nos ajudar a também fazer com que vocês se compreendam melhor, se não, paciência, o conteúdo vai ser de extremo valor sempre e de importância para nós, né? Acho que o registro disso é muito mais pelo que a amizade desses dois caras significa um para o outro, pelas vontades que temos, pelos conhecimentos que desejamos alcançar ainda, pelo pouco que temos, mas eu acho que é um registro que só se alguém um dia apagar o YouTube e não seremos nós. Então vai ficar um registro para muito, e é isso. Da minha parte, assim, eu agradeço muito aos que estiveram conosco na live hoje. Também não deixa de ser um exercício nosso de propor uma live no domingo, até para entender, nós somos um canal novo, ia falar canal jovem, que aí eu achar que só daquele carinha lá que faz vídeo para criança lá, que é controverso, como é que é o nome dele? Enfim, não vou me ater a isso. Banana de pijamas? Aqueles carinha que tem até bonequinho deles para vender lá, esqueci o nome deles. Mas enfim, é um canal recente e a gente também faz por onde entender. A Roberta já foi. Subiu, vamos cantar para Roberto subir. E então a gente também está testando no domingo como é que é a aceitação, se vale a pena a gente pensar em mais lives no domingo ou se continuamos com aquele processo de repente continuarmos com lives nas terças e nas quintas e no domingo lançar alguma coisa mais autoral nossa, né? E é isso. Eu não sei se a Roberta voltará enquanto estamos nos despedindo, mas passo a palavra a você, meu querido amigo bocejante e devidamente autorizado. Porra, me deu um sono violento aqui. Uma coisa extraordinária. Kátia, assim, explique um sono isso. que não me pertence. Não pertence à minha natureza esse sono. Um relaxamento ridículo. Eu não gosto de ficar comentando a respeito desse negócio do Gulan. O que vocês me fazem? Vocês me obrigam a ficar comentando. Você podia ter falado da escada, tinha a ver com o Gulan, eu dei a opção. Eu não gosto. Cara, mas tá envolvido. Tá envolvido com a porra da escada. E, porra, bizarro. É óbvio, a gente não teve muita audiência nesse momento, né? Até porque a gente não joga futebol, porque se jogasse futebol, provavelmente, ou se comentasse a respeito disso, teria muito mais gente. Mas é exatamente essa que é a diferença. Foda-se. Importa-nos quem está aqui e quem vai vir assistir isso e, de repente, tire algum proveito disso tudo que nós trouxemos aqui, que eu garanto para vocês que não é uma busca por audiência somente. Então
um sentimento de propósito no sentido de entender, de nos entendermos enquanto estamos aqui. Fantástico. Então, eu agradeço a todos que estiveram com a gente, a querida Kátia, que sempre está com a gente também aqui, trazendo suas participações. Nos despedimos sempre da forma tradicional, como o sábio platinado da Rede Globo, que nos alegrava nos programas do Video Show, unindo as mãos e agradecendo a todos. Um forte abraço e nos vemos Aí, ó! No final deu. O vagalume acendeu. Aí. Isso aí, meus queridos, a todos. Falou. Nos despedimos pela Roberta também. Até mais. Até. Descubra os segredos por trás dos fenômenos